A Bola Não Para está lá para você, mais uma vez, edição extra, aqui para você que acompanha no nosso canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem. A Bola Não Para, falando de Palmeiras. Meu contato com o Guilherme Romero, ele que é conselheiro do Palmeiras, já participou da Bola Não Para em live e também lá no estúdio, que hoje é na Live TV, né? Na Live TV, a Bola Não Para mudou de horário, toda quinta, 8 da noite. Canal 527 da Claro, Vivo, canal 609, você pode acompanhar São Paulo, Baixada Santista, ainda pelo Grande ABC, você pode acompanhar através do canal 526 da Claro TV, lá no A Bola Não Para, toda quinta, 8 da noite. E no meu canal no YouTube tem a programação completa, com muitos assuntos e principalmente falando de Palmeiras. E o Guilherme, mais uma vez, atende gentilmente aqui o A Bola Não Para. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado aqui por atender a Bola Não Para. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Fred? Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer sempre estar contigo, né, para a gente conversar um pouquinho do nosso clube. Com certeza. Vamos falar do Palmeiras, que teve uma grande novidade, né? Anunciado aí na quinta-feira, no dia do jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, que foi aí a escolha por parte do grupo, né, do movimento Palmeiras Avante, o nome de Savério Orlandi como candidato à presidência do Palmeiras. Savério que eu conheço de longa data, né? Por acompanhar o Palmeiras há tanto tempo, já foi diretor de futebol, conselheiro vitalício, já participou do COF, membro, né, do Conselho de Orientação e Fiscalização, mais de 20 anos aí como conselheiro. É jovem, mas tem uma história longa aí na administração do Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho dessa escolha, como foi para você, Guilherme, o que vocês buscaram exatamente para definir o nome do Savério Orlandi. Sem dúvida, Fred. Bom, primeiro que a nossa ideia como grupo político sempre foi promover o debate em prol do Palmeiras. Então a gente entende que mais importante do que o resultado das eleições é discutir os pontos sensíveis que o Palmeiras traz, né? Discutir todos eles, que a gente fatalmente vai falar aqui ao longo dessa entrevista de hoje. O Savério é um nome de consenso entre a oposição, porque ele é uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que vive no meio do futebol, é um advogado estudioso do Estatuto do Palmeiras, que é um dos pontos sensíveis que a gente precisa trabalhar no próximo triênio, né? O próximo presidente do Palmeiras vai precisar colocar a mão em questões estatutárias, já foi membro do COF, então conhece muito bem os meandros do Palmeiras, porque administrar um clube com a política tão efervescente quanto o nosso não é tarefa fácil, né? Então precisa de alguém que tenha experiência, mas, por outro lado, também era uma condição para nós importante que esse candidato fosse alguém que trouxesse ideias novas, que não fosse mais do mesmo e nem que fosse algo que retroagisse, né, que era uma preocupação muito grande, a épocas muito ruins do Palmeiras. Então, a gente entende que o Savério é uma combinação perfeita entre o conhecimento, é uma novidade na política do clube, mas já tem bastante bagagem nas questões administrativas, sem trazer aquele apelo que nós tivemos em outras épocas de más administrações, que de forma alguma a gente quer que isso volte ao clube. E foi assim, vocês falaram, né, candidato de consenso, foi algo simples, fácil, teve que conversar com um ou outro que também gostaria de ser candidato à presidência. Como que foi essa definição entre as pessoas, entre os pares aí do movimento Palmeiras Avante? Fred, esse movimento vem sendo construído há pouco mais de um ano, né? As primeiras reuniões começaram em maio, junho do ano passado, e eu diria para você que todos os grandes cardeais da política do clube, os mais antigos, né? Tem gente ali com 40, 50 anos de política no Palmeiras, todos participaram de alguma forma, em algum momento desse movimento. Então, todos foram ouvidos, todos tiveram lugar de fala, alguns se posicionaram com um pouco mais de presença realmente no grupo, né? Fizeram questão de estar presente no grupo, outros nem tanto. Então, a gente entende que houve espaço para que todos se manifestassem e colocassem as suas opiniões, né? A definição do nome do Savério foi na quarta-feira, que passou agora, dia 19. Foi uma reunião com poucas pessoas, tinham 10 pessoas, que basicamente representavam os outros 110 conselheiros de oposição. Ou seja, ali tinha um pouco de cada grupo, e o nome do Savério foi consenso. Não houve dificuldade em mostrar isso, né? Acho que a construção do nome dele foi uma coisa natural ao longo desses 12 meses, e uma pessoa que está pronta, e a gente tem certeza que vai ser um grande candidato para trazer esse debate para o Palmeiras. Mas, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, não. A gente não teve que dissuadir ninguém da ideia de se candidatar, né? O Roberto Silva, que era um outro nome muito forte, uma pessoa muito preocupada com a construção do grupo, então ele, em momento algum, colocou o nome dele acima dos interesses ali e dos alinhamentos que a gente estava trazendo para o grupo. E, por exemplo, o Genaro Marino, que era outro nome comentado, também me disseram que abriu mão, entendeu? Que esse momento não seria
o nome nesse momento para ser colocado como candidato, Guilherme? Inclusive o Genaro foi defensor ferrenho do nome do Savério. Ele foi uma pessoa que, naquele momento ali que nós estávamos discutindo os nomes, ele indicou o Savério, né? Ele sequer se cogitou como potencial candidato, porque, Fred, tem uma distância grande entre o que as pessoas falam, né, e o que efetivamente o candidato quer. Ser candidato a presidente do Palmeiras você tem que abdicar de muita coisa, você tem que estar no momento profissional e familiar pronto para isso, tem que se sentir apto, tem que ter uma vida ilibada. Então, quer dizer, existe uma distância muito grande entre querer se candidatar, entre as pessoas dizerem, e realmente o candidato se sentir pronto. Mas não, o Genaro, hora nenhuma, colocou qualquer empecilho, pelo contrário, foi um entusiasta do nome do Savério. E ainda sobre, você falou dos cardeais há pouco, e como se comportaram, se vocês tiverem esse contato com o ex-presidente Mustafa, que é de um grupo da oposição, em relação ao ex-presidente Paulo Nobre, que não tem participado, é verdade, mas eu conversei com o Savério muitas vezes, entrevistei várias vezes, e o Paulo Nobre e o Savério eram amigos de adolescência, e se distanciaram, nem se falam mais hoje. Houve algum contato, alguma coisa? Houve algum senão em relação ao nome, em relação à parte do ex-presidente Paulo Nobre? Ou foi tudo tranquilo também, Guilherme? Mustafa, Fred, também apoia bastante o nome do Savério, gosta do nome dele, né? Entendia que ele era o candidato que estava mais preparado para nos representar nessa batalha, né? Já o Paulo é uma incógnita, porque como ele não aparece mais na política do clube, a gente não consegue saber de forma definitiva a opinião dele, né? Então é uma dificuldade. Entretanto, a gente vem tratando com proximidade alguns grandes diretores que ele tinha na época, né? O Guilherme e o próprio Genaro, Tomazelli, vem conversando para que o Paulo, caso não se sinta representado por uma eventual candidatura, não desabone ou não fale mal dessa candidatura, porque é a construção que a gente conseguiu fazer, né? O Paulo Nobre é um ícone na história do Palmeiras, quando foi eleito em 2013 e tinha ali uma situação devastada, muito ruim, pegou o Palmeiras numa situação péssima, mas ele abdicou de viver a vida política do clube, né, Fred? Então, sim, embora ele tenha ainda um peso muito grande, mesmo 10 anos depois de ter saído da frente do clube, né, por aí a gente consegue medir o quanto ele é um cara importante, ele abdicou de viver a vida do clube. Então, a opinião dele, claro que deve ser considerada, mas eu acho que todo palmeirense não deve mais levar isso como uma primeira, um peso tão grande, né, porque o Paulo já não sabe de perto tudo que acontece, não consegue ver os meandros da política, já não acompanha o Palmeiras como fez em outros momentos. O Guilherme, então, claro, a gente vê a situação, por exemplo, mobilizando, é óbvio, a Leila Pereira já é candidata, não é de hoje, ela fala desde o ano passado que é candidata à reeleição, mas a gente está vendo a mobilização da chapa, né? Então, o comentário, Buozzi novamente como vice, Everaldo do marketing seria aí a grande novidade da chapa, a Maria Tereza seria mantida, também uma mulher, são duas hoje, né? Mas a Neive está um pouco mais distante, houve um distanciamento aí da Neive com a gestão atual, e também o Tarso saindo, entraria o Nobu, que é do COF, e muito ligado ao grupo do Vladimir Pescarmona, que é um grupo de sustentação, inclusive, que dá aí força ao grupo da situação. Primeiro, a situação já definindo aí esses nomes, oficialmente não está, mas é o comentário no clube. De um certo modo, a oposição vai fazer da mesma maneira ou vai aguardar até setembro, quando registra as chapas, para definir os vices? Bom, Fred, primeiro que eu acho que o Buozzi tem uma questão para ser candidato, porque ele já é primeiro vice há 2 mandatos. Sim. Então, existe uma questão estatutária um pouco confusa, que se ele pode ser vice de novo, se ele, para ser vice, teria que ser vice em outra posição, talvez segundo ou terceiro vice. É uma questão estatutária que vai precisar ser entendida, né? Até aproveitando, só te cortando nisso, é até importante, porque houve uma mudança do estatuto na gestão Paulo Nobre, porque antigamente, só para o ouvinte entender, o torcedor, você votava para presidente e você votava para os vices. Podia acontecer do presidente ser da situação e um dos vices ser da oposição. Isso podia acontecer. Na gestão Paulo Nobre, houve uma mudança no estatuto e está gerando essa dúvida. Exatamente, se o Paulo Buozzi poderia de novo ser primeiro vice, ou não, ele pode ser segundo vice, aí o Everaldo seria o primeiro vice, para ter condições para poder participar da eleição, até porque o Buozzi não esconde de ninguém que ele é postulante pós Leila Pereira, né, se a Leila Pereira for reeleita, ou se o Savério ganhar, na eleição consequente, ele vai ser candidato à presidência do Palmeiras. É isso, né, Romero, que estão discutindo nesse momento? Há essa dúvida, né?
Fred, tem essa dúvida. Eu acho que a gente tem que sanar essa dúvida internamente. Paulo Bosi é uma grande pessoa, tem participação, assim, tem grandes contribuições ao Palmeiras, e eu acho que nós temos que achar alguma forma dentro do estatuto, de forma segura, para que ele possa se candidatar como vice, né? Que ele compõe a chapa da presidente, né, para a reeleição, então ele precisa estar na chapa porque ele é uma pessoa muito importante. É importante que ele esteja presente na política do clube. É importante que mesmo nesse momento em que a gente milita de lados opostos, né, tem ideias opostas de gestão, nem diria opostas, mas tem algumas ideias diferentes de gestão, que ele esteja na política. Com relação à formação da chapa dela, o que eu percebo, Fred? Eu percebo que ela tem uma proximidade muito grande com o Everaldo, não sei se é alguma troca de algum combinado entre eles, né? O que, sinceramente, eu não entendo, porque o Everaldo não faz um bom trabalho no marketing. Eu acho que um dos principais pontos de atenção, se não o principal, do mandato da presidente é o marketing. Então, quer dizer, você faz o marketing medíocre, né, mediano na gestão e é presenteado com uma candidatura a vice-presidente. Então, me parece um pouco contraditório nas escolhas da presidente e eu espero que o Everaldo não seja o candidato a vice. Nada pessoal contra ele, de forma nenhuma, uma pessoa extremamente educada, etc. Mas eu entendo que ele não tem trajetória política no Palmeiras e ele não prestou grandes serviços, que é o que se pressupõe para um candidato. Né, Fred? Você coloca um candidato a vice-presidente pensando que ele possa te agregar. Se como diretor de marketing a gente não vê esse trabalho, as principais críticas são essas, né? A venda do Hendrick sem grandes resultados de imagem para o Palmeiras, a questão dos patrocínios e por aí vai, como é que ele vai ser vice-presidente do clube? Né? Então, eu acho isso um pouco complicado. A presidente Leila tem uma forma de gestão extremamente centralizadora, então os vices, sendo muito franco, exceção feita ao Bosi, que é um grande cara, os vices me parecem ser mais... Figurativos? Figurativos, exatamente. Figurativos do que operadores, efetivamente. Acho que é por isso, inclusive, que alguns se afastaram dela, né? Que foi uma forma de gestão da presidência, afastar as pessoas que tinham um pouco mais de opinião ou que pudessem colocar em xeque as opiniões dela. Ela sempre trabalhou desse jeito desde que foi eleita 2 anos e meio atrás, né? Então, são os vices figurativos. É normal a gente ver um candidato da UVB na chapa, né? Um outro candidato, Nobu, que eu entendo também que é uma composição política que ela está fazendo por uma tranquilidade maior no COF, já que ele é o atual mandatário, né, o atual presidente, em troca de uma vice-presidência. Acho que ela está fazendo ali as amarrações políticas dela. Do nosso lado, a gente já ventilou alguns nomes para vice-presidente, porque a gente entende que uma chapa do Palmeiras ela tem que ser representativa. E não é representativa, Fred, em grupos políticos apenas e tão somente. E nem representativa nos amigos do rei, que é mais ou menos o que a gente vê a presidente fazendo. Tem que ser representativa de classes do clube. Então, a gente discutiu uma pessoa com origem mais ligada à arquibancada e ao futebol, que trouxesse uma reaproximação com a torcida, que é um dos pontos de atenção que a gente traz para a gestão. Trouxemos uma pessoa que tem algumas décadas de convivência dentro do clube, e outra pessoa que tem um conhecimento estatutário do Palmeiras, um conhecimento de funcionamento operacional do Palmeiras muito grande. Então, a nossa ideia é montar uma chapa plural, em que todos os entendimentos do clube, todas as vertentes do clube estejam atendidas, para que, caso a chapa de oposição ganhe as eleições, tenha efetivamente vice-presidentes que trabalhem em prol do clube, não que sejam apenas figurativos, que é o que a gente vê hoje no mandato da presidente. Claro, vocês vão divulgar futuramente, não é isso? Ou vai esperar para a chapa em setembro, Guilherme? Eu acho que isso, a gente não definiu isso ainda, Fred, mas é uma coisa que a gente vai soltar ao longo do tempo. Acho que não precisa esperar até setembro para definir os nomes, né? Os nomes são indicações naturais. É um trabalho que está sendo construído há pouco mais de um ano com esse grande grupo e que as pessoas que estão se destacando dentro dele na política, naturalmente, são potenciais candidatas, né? Então, com certeza, a chapa vai ser fechada em setembro, mas alguns dos nomes vão ser divulgados agora, alguns que foram ventilados, né, como Gioconda, Luciana Santilli e tantos outros aí. Aliás, ventilados. O próprio Genaro, eu sei de pessoas próximas aí ao Savério, gostaria do Genaro. Não sei se o Genaro toparia uma vice. É menos... se não tem tanto tempo, pelo menos uma vice, nesse momento, não despenderia tanto tempo da pessoa se dedicar como um candidato à presidência, mas também precisa estar mais focado nisso aí. Então, aí, Genaro, Luciana Santilli, Faedo, Carlos Faedo, o Felipe Giocondo,
O seu nome também é colocado. São esses nomes? Tem mais o Roberto Silva também. Eu sei que o Pastor iam conversar, mas eu particularmente, vendo aí as movimentações, não vejo o Pastor hoje topando ser um vice, mas esses são os nomes aí que estão sendo colocados à mesa aí, Guilherme? Basicamente, Fred, esses são os nomes que estão sendo ventilados. Felipe Giocondo é uma pessoa que tem muito nosso apoio, por ser uma pessoa de origem, uma pessoa muito dinâmica, um cara jovem, né? Ele tem o mesmo tempo de política do que eu, tem 8 anos de conselho, mas já frequenta o Palmeiras desde sempre, né? Viajou, conhece o Brasil com o Palmeiras, então sabe a dor do torcedor, tá na rua ouvindo o pleito dos menos favorecidos, né? Porque Palmeiras não pode ser um clube, Fred, do muro para dentro com 15 mil sócios, entendeu? O Palmeiras precisa representar os seus 20 milhões de torcedores. Então, é o que a gente defende, né? Principalmente eu e o Giocondo, nesses nomes que você citou. Tem muitas outras pessoas que podem contribuir. A Luciana conhece e frequenta o clube com profundidade, né? Roberto Silva teve um papel muito importante no COF nesse último ano, como único questionador da mandatária. E, como diria o filósofo, toda unanimidade é burra, né? Então, ter o Roberto fazendo questionamentos lá, eu tenho certeza que contribuiu e ajudou para que, inclusive, a presidente fizesse alguns movimentos que ela está fazendo recentemente, né? Mas os nomes, sim, são esses que estão sendo ventilados. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir compor uma chapa muito interessante, muito inteligente. E tem espaço, né, para quem entender que o debate é produtivo, que já está na política do clube, que queira se juntar ao grupo. A gente aí quer ouvir opiniões divergentes. Hoje o Palmeiras é dividido aí, Fred, mais ou menos 150 conselheiros da situação e de 100 a 110 da oposição. Então, é uma divisão 60-40, basicamente, na prática, né, nas votações, etc., que é muito parecido com a votação que teve o Genaro na última eleição que ele se candidatou, e que é muito parecido com a votação que nós tivemos a presidente do CD, que o Faído e o Giocondo concorreram. Então, efetivamente, o conselho está dividido em 60-40 hoje, mas a gente entende que tem muita gente na situação que pode entender, assim como nós, de que o Palmeiras está indo bem, efetivamente, mas que existem pontos de atenção que a gente não pode deixar de discutir. E a gente vai falar desses pontos também, mas antes disso, porque até para quem está acompanhando a gente, antes da Assembleia Geral de Sócios, existe uma reunião no Conselho Deliberativo, que é chamado como filtro, onde os nomes, né, as duas chapas, nesse momento duas chapas. Aliás, até aproveitando, você acha que pode sair mais alguma chapa, Guilherme? Você acha difícil isso acontecer? Um candidato isolado, um franco atirador aí, hein, Guilherme? Eu acho difícil, Fred, por 2 motivos. Primeiro, porque a oposição, como a gente já vem construindo esse trabalho há mais de um ano, justamente para evitar que esse tipo de coisa acontecesse, né? Um candidato independente, uma terceira via. A gente já vem construindo e dando lugar de fala a todos para evitar que isso acontecesse. Então, do nosso lado, acho praticamente impossível, tá? Até porque, como hoje nós somos uma minoria, nós somos minoria, não somos uma minoria, nós somos minoria no Conselho, dividir uma minoria seria prejudicial ao nosso grupo, né? E da situação, sendo sincero, eu acho que ela asfixia tanto a opinião das pessoas que andam do lado dela, que acho que ninguém teria ali coragem de lançar uma candidatura contra a Leila, estando do lado dela todo esse período, né? O perfil dela de gestão é asfixiar a opinião das pessoas que andam próximo a ela. Então, eu acho muito difícil, Fred. Acho que a eleição vai ser polarizada, né? E fico feliz que a gente tenha conseguido chegar num nome de alto nível, porque o Savério sendo candidato, eu tenho certeza que a gente vai ter uma eleição de alto nível. E até aproveitando, até porque o Savério já entrevistou algumas vezes, tem ideias diferentes da presidente Leila, mas sempre no campo de ideias, sem ofensa, sem nada, e eu acho que vai ser interessante, tem tudo para ser uma campanha interessante aí no campo das ideias. Mas a gente vai falar já das ideias, não só da ideia, claro, o Savério tem as suas ideias, mas o grupo tem os seus pontos, a gente vai falar sobre isso. Mas voltando do filtro, né? Então eu estava explicando. Em outubro, né? O filtro, é isso? A reunião do filtro é outubro. A chapa até setembro, outubro é o filtro. O que é o filtro, gente? Só para vocês entenderem. Os conselheiros vão votar nas chapas. Quem que aprova a chapa tal, quem que referenda. Tem que ter mais de 43, 45, 48 votos aí para conseguir, dependendo do percentual ali, mas são 280 conselheiros no máximo ali, hoje, participando aí no Palmeiras, e essa conta aí do Romero aí não está distante aí do quanto que tem a situação e quanto que tem a oposição. Mas, na avaliação de vocês, Guilherme, a votação é fechada, diga-se de passagem, né? A votação não é aberta. É importante para a oposição largar
com pelo menos a partir de 90 votos, mas de 90 para 100, 110 seria excelente, assim, para você ir com uma média de 35, quase 40% aí, para largar para uma eleição, para ser para o sócio olhar e falar, poxa, esses caras estão com um apoio forte. Seria importante isso? Fred, primeiro que o Palmeiras tem 300 conselheiros, até, né, você é um jornalista que presta um grande serviço para a coletividade palmeirense, porque você populariza o que antes, anos atrás, né, quando a minha geração chegou no clube, era uma coisa meio intocada, que era a política do Palmeiras, né? Vale lembrar que a gente só passou a ter eleições diretas em 2011. Sim. Então, quer dizer, o nosso clube tem uma democracia muito recente ainda, e muito fechada. Então, eu sou sócio desde 2007, então acompanhei isso durante esse período todo, né? Então, você presta esse serviço. Então, para o torcedor que ainda não está acostumado, nós temos hoje 300 conselheiros totais, dos quais nós temos 280, 285, eu não sei ao certo, cadeiras efetivamente ocupadas. As outras são de vitalícios que não foram ocupadas. Então, o filtro você precisa passar com 15% do total do conselho para poder ser aprovado, ou seja, algo próximo a 45 votos, o que é muito tranquilo. Qualquer candidato de oposição passaria com esses números, né? Porque a Leila tem uma rejeição dentro do clube relativamente grande. E a votação secreta, Fred, eu acho que ela mais nos privilegia do que nos atrapalha, porque tem muita gente na situação que não quer largar a posição que possui, mas que não concorda com as opiniões da Leila. Claro que, com todo respeito, é um pouco de covardia esse tipo de posição, mas que eventualmente podem votar contra ela, né? Acho que a votação aberta faz com que quem está no poder tenha mais força, eventualmente, de punir ou de gerar problema, constrangimento para quem votasse contra a presidente. Então, tenho certeza que a gente vai ter aí algo próximo a 100, 110 votos no filtro, né? Nós vamos chegar com 40% das intenções, disso eu não tenho dúvida, e vamos chegar forte para as eleições de novembro. E até aproveitando, Guilherme, claro, o ano passado, depois daquela entrevista lamentável, né, desastrosa da Leila Pereira, que ela não reconheceu que foi lamentável, falou que assistiu 6 vezes e para ela não viu nenhum problema, mas você apareceu depois, nós tivemos uma reunião no clube, e apareceu e viralizou o seu discurso, né, referente aos posicionamentos da Leila, né, e aí você teve um destaque maior, a gente até começou a conversar também, né, você até conversou com a gente, antes do discurso, você já tinha feito uma live, mas depois a gente voltou a se falar, mas eu queria que você falasse, o seu nome, de alguma maneira, foi colocado para ser candidato à presidência? Você gostaria de ter sido lembrado? Você foi lembrado e declinou? Como que você vê isso? Já que uma vice, eu sei que está sendo comentado o seu nome também. Mas para presidente, houve esse pensamento também, Guilherme? Fred, muita gente me procurou depois desse posicionamento, né? Pedindo realmente a minha opinião sobre isso, se eu gostaria de ser candidato. Se eu tinha esse interesse. Eu disse que é um plano que eu tenho para a minha vida futura, mas eu estou no momento, Fred, empresarial de muitas mudanças, né? Eu vendi uma empresa da qual fui sócio fundador em 2023, eu vendi ela tem um pouco mais de um ano, e uma transição desse tamanho empresarial é muito grande, né? A empresa tinha mais de 30 empreendimentos para serem executados, era uma construtora. Então, o momento empresarial um pouco conturbado, né? Chacoalhado. E pensando em política e idade, né? Eu tenho 35 anos de idade, 8 de política, é considerado muito novo para ser presidente do clube. Então, muita gente da porta para fora se sentiu representada por mim, até porque eu já frequento a arquibancada desde os meus 14, 15 anos, já faz 20 anos, né? Participei de duas gestões da Mancha muito ativamente, as 2 gestões do André. Então, tem uma representatividade frente ao torcedor. Então, muita gente até hoje me procura, fala que eu deveria ter sido candidato, gosta das minhas ideias. Eu participei bastante de alguns programas, não só com você, mas em outras lives de outros canais, né? E o bacana de momentos como esse é que a gente consegue colocar as nossas ideias de forma organizada e mostrar para as pessoas como é que a gente pensa, qual é o nosso raciocínio e a nossa preparação, né? Então, eu fui cogitado, sim, para ser o candidato pelo grupo. Falei no final do ano passado que eu não tinha essa pretensão nesse momento, né, por conta do meu momento empresarial. Eu também tenho uma filha pequena ainda, e eu já fui diretor do Palmeiras, e durante 5 anos eu sei o quanto isso desgasta e o quanto você tem que entregar de qualidade e de tempo, né? E hoje eu não tinha essa disponibilidade. Como eu te falei, vendi uma empresa que a gente está em fase de transição, tenho uma filha pequena,
estou terminando de estudar, de fazer um mestrado em administração de empresa, ou seja, minha vida particular não me permitiria isso, né? Então, eu já informei no final do ano passado que eu não tinha esse interesse, mas que eu efetivamente contribuiria para o grupo, porque eu acredito nas ideias do grupo, né? E me colocaria disponível para ajudar o Palmeiras de outras formas. E que mais à frente, sim, tenho sim o desejo de postular a presidência do clube daqui, sei lá, 2 ou 3 eleições, com mais bagagem, com mais experiência, mais velho, em outro momento pessoal. Eu acho que é uma construção natural e eu vou sim me colocar num futuro breve à disposição do clube nessa posição. Legal. Vamos aos pontos, Guilherme. Agora a campanha já está valendo, né? A partir do momento do anúncio já está valendo uma campanha. Sim. Leila, vamos fazer que nem futebol, né? Leila versus Savério. É claro que ainda temos a chapa, mas assim, hoje, nesse momento, o jogo é esse: Leila versus Savério. Os pontos, Guilherme, principais que vocês estão defendendo. Porque vai para o fio e tal, mas por que o sócio do Palmeiras, porque o torcedor do Palmeiras está acompanhando, tem que tem que acreditar que a candidatura do Savério é melhor do que hoje a Leila na presidência? Primeiro, Fred, que nosso principal intuito com uma candidatura de oposição não é denegrir a imagem do clube, não é destruir o clube, não é causar... Muita gente às vezes fala, vocês querem tumultuar o ambiente. A oposição torce contra. A oposição torce contra, vocês não são palmeirenses. Esse tipo de maluquice que as pessoas falam, e eu sei que não é por maldade, é por desconhecimento, né? Então, é até bom para a gente tentar clarear isso na cabeça das pessoas. Primeiro, ninguém é sócio de um clube, frequenta um clube a vida toda, se dedica a ele voluntariamente, se não amar o clube de paixão, até porque é uma coisa que só nos traz trabalho e traz felicidade, porque a gente está construindo e trabalhando por algo que a gente ama, né? Então, a primeira função de uma candidatura de oposição, em qualquer lugar, não só no Palmeiras, pode ser como síndico do prédio que você mora, é contrapor as ideias. Então, a nossa missão e a nossa função principal é contrapor as ideias, é causar o debate, é tirar o candidato, que foi candidato único na última eleição, da zona de conforto. Nós não podemos, numa política grande como a nossa, ter um candidato único. Isso é um retrocesso, Fred, na história do Palmeiras. Foi um retrocesso quando o Maurício foi um candidato único, mesmo eu apoiando, não foi bom para a política do Palmeiras, né? Foi um retrocesso a Leila ser candidata única, isso não pode acontecer nunca mais na história do Palmeiras. O dia que eu for candidato, é importante que tenha um contraponto do lado de lá, que tenha uma candidatura oposta. Sim. Isso traz o debate, isso faz com que a pessoa pense mais, faz com que a pessoa tenha que subir a régua. Então, nossa principal função é essa, é trazer debates, assuntos que estão esquecidos, né? Dentre eles, eu vou citar alguns aqui, Fred. Nós falamos um pouco sobre o marketing. Eu vi essa semana uma entrevista do Paulo Serdano Benja, que ele brilhantemente fala o seguinte, que na época do Mustafa, na época da Parmalat, de 92 a 2000, o Mustafa era o presidente, e que naquela época a torcida do Palmeiras já criticava o Mustafa e era chamada de maluca, porque o Palmeiras tinha um super time e ganhava tudo dentro de campo, né? Só que o que eles estavam enxergando que o grande torcedor não enxergava era que, naquele momento de grandes avanços esportivos, era o melhor momento de provocar e de fazer grandes avanços estruturais. E eu comparo muito aquele momento que a gente viveu com o que a gente vive hoje, guardadas as devidas proporções. E um dos nossos questionamentos vai de encontro a isso. No momento em que o Palmeiras, em 10 anos, ganhou mais do que todos os seus rivais somados, por que a nossa camisa, que era a mais valorizada do Brasil, hoje já é a 3ª ou 4ª? Por que o nosso número de sócios-torcedores não é proporcional ao volume, né, ao volume de títulos que o Palmeiras teve no período? Por que o nosso faturamento financeiro não acompanha o sucesso esportivo? Fred, o momento de fazer mudanças estruturais é agora. É no momento esportivo positivo, não é no momento esportivo negativo. Sim. É muito mais fácil, colocando um tema do momento, a gente fazer mudanças estruturais no Palmeiras campeão todo ano, do que por exemplo, para o Conselho do Corinthians mudar um clube que está todo endividado, com graves problemas, como a gente viu essa semana aí nos diversos protestos. A instabilidade política dificulta essas mudanças. Então a gente não pode tapar o olho para o resultado de campo atual. O torcedor palmeirense tem que parar com esse papo de que nós estamos ganhando tudo, está tudo bem, e nós temos que olhar o clube para daqui 5, 10, 15, 20 anos. A função de quem está na política do Palmeiras é ter essa visão de futuro. E o torcedor tem que ir para o pensamento de segundo nível de olhar isso também. Ele não pode só entender, nós estamos com um bom time em campo, tudo bem. A nossa camisa está se valorizando.
Nosso marketing está crescendo? Os nossos torcedores estão aumentando? Como é que está a representatividade do nosso torcedor dentro do estádio? Então tem uma série de questionamentos que a gente tem que fazer. O do marketing, desses itens todos econômicos, financeiros e marketing, acho que é o primeiro assunto que a gente tem que debater. O segundo assunto é a questão do conflito de interesse, né, que a presidente... Eu tenho certeza, Fred, eu conheço a Leila muito bem. Ela é uma das pessoas mais inteligentes com que eu já convivi e mais perspicazes. Eu tenho certeza que ela sabe e reconhece, quando está sozinha ou quando está com pouquíssimas pessoas, o conflito de interesse. Porque só quem é maluco para dizer que não há conflito. Né? Você é presidente de um clube, até um mês atrás estava fazendo proposta para comprar a SAF de um outro clube da Série A, né? E você é dono do estádio em que o clube joga na vacância do seu principal estádio, e aí você briga com o dono do estádio do qual você é presidente e leva o seu time para jogar no estádio do qual você é dono. Quer dizer, como é que você nega um conflito de interesse desse? Aí para aumentar o conflito, a falta de humildade dela em reconhecer o conflito, ela ainda vai lá e compra um avião para fazer com que o Palmeiras seja mais dependente. Existem boatos de que a dívida do Banco do Brasil junto à Real Arena seria comprada por uma empresa ligada a ela. Quer dizer, ela vai cercando o Palmeiras e criando uma Leila dependência. Isso não é positivo para o futuro do clube. E o torcedor, ele se abstém de enxergar isso só porque o Palmeiras é campeão todo ano. Ele se abstém, ele abre mão de enxergar isso. Se a gente analisar, Fred, o processo similar ao que a Leila está fazendo aconteceu no Atlético Mineiro. Claro que eu não estou comparando o tamanho da torcida do Palmeiras, o tamanho da estrutura do Palmeiras e a quantidade de títulos do Palmeiras com o Atlético. Sim. A diferença é muito grande, mas isso aconteceu com o Atlético. Os atuais donos da SAF foram emprestando dinheiro, construindo estádio, gerando uma dependência com eles, até que chegou um momento que não tinha o que ser feito a não ser virar uma SAF. Essa é uma preocupação que a gente tem aqui. Criar uma dependência tão grande de uma pessoa, e nesse caso a pessoa é a Leila, mas podia ser o Guilherme, o Fred, o João, o Antônio. Criar uma dependência tão grande com uma pessoa, como credora, presidente, dona do estádio, dona da dívida do segundo estádio, dona do terceiro estádio, dona do avião, ou seja, responsável pela logística do clube, criar uma dependência tão grande, a ponto de chegar um momento que o Palmeiras está cercado, está asfixiado, e que tenha que entregar o clube em forma de SAF para ela ou para algum partícipe. O torcedor palmeirense tem que enxergar isso. Né? Quem gosta da política do clube, quem enxerga o Palmeiras de longo prazo, não pode achar que só porque nós temos três craques da base revelados que a gente tem que olhar essas outras questões. Isso tudo é muito sério, Fred. E as pessoas não põem a mão nesse debate. As pessoas se furtam a esse debate exclusivamente porque o Palmeiras está sendo campeão. Só que nós temos que lembrar, 12 anos atrás, o Corinthians era campeão da Libertadores e Mundial. E ele, durante 10 anos, se furtou os debates estruturais. Se furtou os debates quando construiu e se endividou no estádio, no modelo de estádio. Se furtou os debates quando fez uma política efervescente como fez. Ou seja, nós queremos ser o Corinthians de daqui 10 anos? O São Paulo ganhou tudo 15 anos atrás. Naquele momento, era o momento deles, por exemplo, terem feito uma eleição direta, presidente, que até hoje não existe. Né? O São Paulo não quis fazer a reforma do estádio por causa do clube social, que poderia ser o estádio de Copa. Esses debates aqui o São Paulo se furtou de fazer, colocaram ele na situação que ele está hoje, que era um clube tricampeão nacional e que lutou recentemente para não cair. Nós não queremos ser o São Paulo e o Corinthians de hoje, daqui 10 anos. É isso que o torcedor palmeirense tem que entender. Esses debates estruturais não podem deixar de ser feitos só porque o time está bem em campo. Pelo contrário, agora é o momento deles serem feitos, aproveitando essa tranquilidade esportiva que a gente tem. Isso, aproveitando, na última reunião do Conselho, que foi a última, agora a próxima só exatamente a do filtro, ela negou em relação à SAF do Vasco, né? Ela disse que nunca pensou nisso, que não teve isso. Vocês acreditaram, vocês acham que não é verdade? Porque no meio do futebol se fala que teria, sim, a conversa que a 777 teria pedido 900 milhões de reais pela SAF do Vasco da Gama, que foi um valor que a Crefisa não queria pagar. Eles falou, pelo menos é o que se fala, em torno de 400 a 500 milhões só. Teria batido aí. Não se confirma, ela nega, mas saiu noticiário aí no Globo.com, que aliás é o principal veículo que mais a Leila Pereira gosta de falar nas organizações Globo, e ela tem o direito dela querer falar onde quiser, mas exatamente num veículo onde ela se manifesta, também saiu essa notícia sobre a tentativa da compra da SAF por parte de José Roberto Lamáquia,
que também é conselheiro do Palmeiras, né? Porque às vezes se fala do Lamarca, parece que ele não faz parte, ele é conselheiro do clube, né? Então, que você acha? Ela falou a verdade ou você acha que ela não quis falar porque ela ficou com receio que isso poderia ser utilizado e poderia, de certa maneira, ser algo negativo para a tentativa de reeleição? Fred, vamos lá. Primeiro, um conselheiro de um clube nunca poderia dar uma entrevista do lado do Pedrinho dizendo que vai apoiar o Vasco. Já está errado aí. Sabe por quê? Se eu fizesse isso, eu tenho certeza que eu seria punido no conselho. Tenho certeza. Vamos lá. Se a gente pensar em o que é certo e o que é errado, o Genaro trouxe uma proposta da Black Star lá atrás e pegou um ano de gancho. Tinha gente que defendia que ele tinha que ser expulso do clube. Sim. Ele não endividou o clube. Ele não lesou o clube financeiramente. Ele foi uma pessoa pouco diligente, pouco responsável. O próprio Genaro reconhece. Estou falando isso aqui abertamente, você já sabe disso. Ele reconhece que ele foi pouco diligente juridicamente. Inclusive, eu votei a favor da punição dele na época, mas sempre fui contrário à expulsão. Então, se nós lidamos um fato de um conselheiro que trouxe uma potencial proposta de patrocínio, ele não tomou a decisão, percebe, Fred? Ele só trouxe a proposta. Sim. É a mesma coisa. E eu conversei com eu ano passado falei com o Rubinei Kikuli, que é da Black Star, ele manteve, ele confirmou a proposta, tudo. Ele até falou que gostaria até de ajudar o Palmeiras, não com a Leila, é óbvio que houve um estremecimento aí a partir dessa primeira proposta, mas ele confirmou a proposta. Então, pelo menos a pessoa falou, né, sobre a proposta. Eu vou te dar um exemplo, Fred. Você sabe que eu sou um dos articuladores da oposição. Você me traz uma proposta de patrocínio. Olha, Guilherme, o cidadão da não sei o que lá, Bet, quer conversar com você sobre uma proposta de patrocínio. E nós vamos numa reunião e conversamos. Ele faz uma proposta formal de patrocínio. Eu levo isso para o Palmeiras diligenciar. Que crime eu estou cometendo? O que eu estou fazendo de errado? Que conflito de interesse eu estou causando? Que prejuízo ao Palmeiras? A gente tem que punir gente que traz prejuízo ao Palmeiras, que fere os cofres do Palmeiras, que deixa de pôr dinheiro no caixa do Palmeiras para pôr dinheiro no próprio bolso. Esses caras é que tem que ser expulsos. Mais uma vez, eu votei a favor da punição do Genaro na época, porque eu achei que ele, como candidato, precisava ter sido mais diligente na proposta. Tudo bem. Agora, vamos lá, colocar para o outro lado. O conselheiro do Palmeiras, marido da presidente e dono da patrocinadora, faz um vídeo dizendo que apoia o presidente do Vasco. Faz algum sentido? Quer dizer, se fosse qualquer outro conselheiro, estava na sindicância. Estava na sindicância. Qualquer outro estava na sindicância. Inclusive, Fred, a presidente gosta muito de processar os outros, né? Ela perdeu os 3 processos contra o Genaro, agora nós estamos olhando o processo do Leandro, porque o Leandro falou que chamou alguns termos ofensivos contra ela no Facebook, no Instagram. Além de ter pego sindicância, foi processado civilmente. Mas peraí, e o conselheiro que vai patrocinar um outro clube? Faz sentido? Aí pode, só porque é marido da presidente e patrocinador? Você percebe como tudo gira em volta deles na gestão do clube? Eu fiz recentemente a prova para agente FIFA em maio. Uma das condições para você ser agente FIFA, ou seja, para você ser representante de atletas no futebol, é que você, estudei totalmente a legislação e etc., é que você não tenha interferência direta no clube. Isso é uma exigência da FIFA, para que você seja representante de jogador. E a presidente vive dizendo que não há conflito de interesse, porque no protocolo da CBF não tem nada que fale isso. Mas, poxa, no da FIFA tem. Você não pode ter uma posição de definição no clube. Quando você é presidente do clube, você tem uma posição direta nas definições. Quando você é patrocinador, você tem uma definição direta nas decisões. Quando você é marido da presidente, também tem. Como é que pode você fazer um vídeo? Ali já está... Vou entrar na SAF do Vasco já, mas só de dizer apoio a outro clube já está errado. Já está errado. Publicamente, vou ajudar o Vasco. Está errado. Então, ele que se licenciasse como conselheiro do Palmeiras, saísse, abrisse mão e aí fosse patrocinar, que ele bem entende, é direito dele, mas não como conselheiro do Palmeiras. Eu me lembro de um caso, Fred, vou contar rapidamente. Estava num jogo no Rio Grande do Sul e alguns torcedores do Grêmio vieram pedir para tirar uma foto com o Maurício. Olha a preocupação do Maurício. O Maurício pegou uma camisa do Palmeiras e botou na foto. Eu falei, presidente, por que o senhor fez isso? Ele falou, porque amanhã ou depois o Palmeiras perde um jogo para o Grêmio e vão dizer que eu estava abraçado com os torcedores comemorando. Olha a preocupação que o Maurício genuinamente teve numa situação como essa. E, em contraponto, o seu Zé Roberto faz um vídeo apoiando o Vasco, dizendo que vai apoiar o candidato. É um absurdo isso. Sobre a SAF, Fred,
Saiu ontem, sexta-feira, a informação de que várias pessoas tentaram comprar a SAF do Vasco, mas que juridicamente não seria seguro, né? Porque existe um litígio entre Vasco e a SAF, uma briga, né? Então eu tenho, assim, na minha concepção, tenho certeza que eles negociaram a SAF do Vasco, isso para mim é claro, foi veiculado, né? E eu acho que o que ela fez ali foi sair de cantinho para não ter que dar satisfação, e se eles tivessem comprado a SAF, a justificativa seria a mesma de sempre, né? Não há conflito de interesse porque quem comprou não fui eu, foram as minhas empresas. Então, ali a gente já sabe como é que funciona o discurso. Então, é um completo absurdo sequer a presidente do Palmeiras cogitar isso. Ela pode comprar a SAF que ela quiser. Quando ela deixar de ser conselheira do Palmeiras e quando ela deixar de ser presidente, ela pode comprar a SAF do Corinthians, se ela entender que vale a pena para ela financeiramente, como empresária. Mas como presidente e conselheiro, isso é um completo e total absurdo. O Guilherme, assim, muita gente falando, a Crefisa vai sair mesmo do patrocínio de camisa do Palmeiras. Outros não. Olha, na hora H, no final, se depender, precisar disso, inclusive eleitoralmente, né? Ela pode manter aí o patrocínio e até cobrir a proposta que vem aí. Existe aí Bet, né? Existe a possibilidade, a mesma que patrocina o futebol feminino e no masculino, outras bets surgindo, BID, PicPay, alguns já foram comentados. Você acredita que ela vai retirar a Crefisa ou a Crefisa tem chance sim dela cobrir a proposta? Bom, primeiro que o patrocínio vai até 31 de dezembro, né? Sim. E a eleição em novembro. Então, a não ser que ela tomasse essa decisão antes, coisa que eu acho que ela vai fazer, tá? Eu acho que ela vai renovar o patrocínio antes da eleição. Acho que ela vai fazer isso em setembro, outubro, com uma medida ali. Qual que é a minha visão? Ela vai colocar um patrocinador maior do que a Crefisa, né? Porque tem várias empresas, você citou algumas, Fred, querendo patrocinar, né? A gente teve um contato, uma conversa através de um interlocutor com o Esportes da Sorte, que falou que cobre qualquer proposta que vier para o Palmeiras. 130, 140, 150 milhões. Então, eu dizendo que vai fechar na casa dos 160 milhões, é o comentário. Eu acredito, porque as propriedades do Palmeiras valem isso, né? O Palmeiras tem 43 propriedades, que hoje a Crefisa se utiliza de praticamente todas e não paga por elas. Que esse é o nosso questionamento. Fred, nós não temos nenhum problema que a Crefisa seja patrocinadora. Zero. Até porque ela foi muito importante, eu quero deixar isso aqui claro e registrado, no ressurgimento e no trabalho do Palmeiras. Ela foi muito importante. Ela não foi essencial e não aconteceu por causa dela, como ela fala, né? Como ela gosta de vomitar publicamente. Ela não foi essencial, não. O Palmeiras teria ressurgido sem ela, o Palmeiras teria se levantado sem ela, não foi ela que levantou o Palmeiras. Ela foi parte importante do processo, o que tem uma longa distância de ser essencial. Como diria o Maurício, o que a Leila fez, o que a Crefisa fez, foi possibilitar a quem estava à frente do Palmeiras aumentar o tamanho do projeto, mas o projeto continuaria grande de qualquer forma. Então, eles foram muito importantes. Mas eu tenho certeza que eles vão renovar antes, tá? Da eleição, vão renovar por um valor estrondoso, justamente para tentar silenciar esse discurso que a gente tem, que é um discurso verdadeiro, de que a camisa está subvalorizada. Né? Eles vão dizer, tá vendo? Nós levamos um patrocínio de 160 milhões, nós levamos um patrocínio de 150. E eu, do meu lado, Fred, e o nosso grupo do nosso lado aqui, vai ficar feliz com isso. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é que ela saia da zona de conforto desses 81 milhões que a Crefisa paga hoje e a FAM, que é muito abaixo do que tem o Flamengo, por exemplo, e traga para nós um patrocínio do nosso tamanho. Nós não queremos ter razão. Nós queremos simplesmente que ela faça aquilo que é melhor para o Palmeiras. Essa é a função de uma oposição construtiva. Além claro, do patrocínio de camisa, que é muito importante, também fornecedor de material esportivo, o Palmeiras também não está anunciando nesse momento o anúncio aí oficial com a Puma, né, que deve continuar aumentando os valores. Dizem aí, serão 3 anos de contrato, 60 milhões por ano. Esse é o comentário que se fala. Você acha que, de certa forma, pode-se utilizar esse anúncio também estrategicamente, pensando-se na eleição, ou você acha que isso, o fornecedor de material esportivo, não cai nessa conta? Não, sem sombra de dúvida, ela vai... Se você olhar, Fred, a postura da Leila nas entrevistas já é totalmente diferente do que era 6 meses, 1 ano atrás, né? O media training dela foi pesado, a mudança de discurso foi pesada, no sentido de tentar trazer discursos firmes, mas um pouco mais amenos e falar um pouco menos de besteira. Foi uma coisa que ela fez muito, né? Chamar os outros de destruidor e etc. Eu tenho certeza que ela vai guardar essas renovações para setembro, outubro, em cima da eleição,
para esvaziar o nosso discurso do marketing, justamente para poder soltar o Everaldo como primeiro vice. É uma estratégia que ela tem. Eu fico triste por duas coisas. Primeiro, por que todos os contratos são só de 3 anos? Né? Ou seja, basicamente o presidente só vinculado à gestão. Exato, é uma vergonha isso. O presidente só pensa no próprio mandato. Né? Isso mostra como ela, muitas vezes, se importa pouco com o segmento do Palmeiras. Né? Ela se coloca acima do clube, ela está preocupada com a própria gestão. Né? Se o acordo é bom e ela tem essa segurança, por que não fazer um acordo de 5 anos, ou de 6, ou de 10? Por que não? Por que eu quero um contrato que beneficie só a minha gestão? Eu estou preocupado em ter uma gestão vitoriosa e favorecer o meu ego, ou eu estou preocupado com a continuidade de um Palmeiras forte? Cada presidente que vem, Fred, tem a obrigação de colocar um tijolinho nesse muro e construir um pouco mais. Paulo Nobre fez isso, Maurício fez isso, ela tem que fazer isso, só que ela tem a obrigação de entregar o clube melhor do que ela pegou para o próximo. Né? Que nós vamos trabalhar muito para que o próximo seja o Saveri e não ela. Mas ainda que ela seja a próxima, quando ela entregar o clube em 2027, 2028, ela tem que entregar melhor do que ela pegou. Né? Então ela está guardando essas informações. Infelizmente, só se discute contrato de 3 anos para privilegiar a própria gestão. Parece um pouco política municipal, e estadual e federal, sabe? Cada um só quer olhar o próprio mandato, ao invés de olhar a continuidade. É uma pena que a presidente tenha esse tipo de visão sobre o Palmeiras, né, que é um clube aí que tem mais de 100 anos de história. Vocês não escondem, né? Eu falo vocês, pessoal da oposição, que preço dos ingressos vai ser um tema que vai ser utilizado muito nesse embate aí, situação e oposição na eleição. O que você já pode falar para aqueles que estão nos assistindo em relação a isso? Porque foi um mote de campanha da Leila Pereira, mas que na prática não se traduziu. Vamos sempre pensar, a gente tem que sempre pensar dos dois lados e se colocar no lugar da pessoa. Pode ser que ela pensava de um jeito e foi ver as contas e ver o quanto se gasta na manutenção do estádio. Não se vê condições de se manter um preço popular e o ticket médio é um dos mais altos, aí se comparar com outros clubes. O que você pensa a respeito? Porque vai ser uma discussão, com certeza, é um dos pontos em relação ao preço dos ingressos. Outro dia tivemos até um protesto, novamente da Mancha, em relação ao preço do ingresso. De que forma você vê isso aí? Bom, primeiro, Fred, que a presidente Leila, quando ela sair do Palmeiras, ela está pronta para ser candidata a vereadora, prefeita, porque não é que ela não cumpriu essa promessa, ela não cumpriu umas 15 promessas que ela fez, né? Ela não cumpriu umas 15 promessas. E tomara que as atitudes recentes dela calem a nossa boca, porque o que a gente quer é isso. Que ela faça o que é melhor para o Palmeiras, né? Então, tomara que ela faça isso. Ela não cumpriu a maioria das promessas que fez. Pelo contrário, sabe por que eu falo que você levantou um ponto que ela percebeu que não era isso? Sim. Sabe por que não, Fred? Porque não foi só na questão financeira dos ingressos, foi em tudo. E não é que ela teve uma posição mediana, ela tem uma posição antagônica ao que ela disse que teria. Ela falou, olha, eu só vou contratar atleta vencedor e campeão, eu não concordo com o bom e barato, fez o oposto. Jogador aqui não vai sair se eu não quiser, só vai sair se eu quiser, fez o oposto. O Palmeiras tem que ser um clube mais representativo com a sua torcida. É um momento de pior representatividade, que o torcedor sente menos representado pela sua diretoria, é o atual, sem sombra de dúvida. Tá? Vou falar pelos 20 anos que eu estou aqui, não posso falar antes disso, mas com certeza é o momento em que a diretoria do Palmeiras menos representa o seu torcedor. Falou do preço das camisas, ou seja, ela não cumpriu absolutamente nada das coisas que ela falou, tá? Sem dúvida nenhuma. Sobre a questão dos ingressos, Fred, não tem nada a ver com a questão financeira. No meu Instagram, as pessoas direto comentam, e eu vejo todos e respondo todos que eu consigo. Vocês têm uma utopia desse negócio de ingresso barato, futebol é um esporte caro, e vomitam essas coisas pela boca. Se o Palmeiras tem 40 mil lugares, e você tem uma vacância média de 25% do estádio, o que significa? 10 mil lugares vazios todo jogo, esse custo já está pago. O Palmeiras, quando abre para um jogo grande, como abriu agora contra o Red Bull, abre pronto para receber 36, 37 mil pessoas. Quando ele recebe 29, é a conta mais burra que existe. Porque eu paguei para ter 37 e recebi 29, ou seja, eu tenho 7 mil lugares pagos não ocupados. Então, quer dizer, por mais que ela seja bilionária e mega administradora de empresa, e ela poderia resolver esse assunto, ela não resolve, porque para ela não é importante. Para a Leila, não é importante se o estádio vai ter 30, 35 ou 10 mil. Tanto é que ela leva jogos para Barueri com 6 mil pessoas. Então, para ela, pouco importa o volume de torcedores. Ela já deixou claro que ela não se importa com o torcedor.
em vários aspectos. Ela deixou claro quando não traz ingresso para vender para o torcedor visitante, ou seja, ela não se importa que o palmeirense vá ver o time dele em outra cidade ou estado e apoiar. Ela não se importa se o estádio vai ter 30 ou 37. Então, é completamente possível, vou deixar claro para você aqui, torcedor palmeirense, é completamente possível, sem ferir os cofres do Palmeiras, ter um setor popular de pelo menos 2, 3 mil ingressos. É completamente possível, sem atrapalhar os cofres do Palmeiras. Esquece essa baboseira de que o futebol é caro, etc, etc, etc. É claro que o Palmeiras precisa de receita, a bilheteria não é a principal receita do Palmeiras, você tem como buscar outras fontes de renda, e se a gente fizesse um setor popular e dobrasse o valor do patrocínio que está se discutindo, você pode muito bem usar um pouco desse recurso para diluir o barateamento de um setor. Você pode muito bem subir outros setores. Eu tenho certeza, Fred, que o palmeirense financeiramente bem estruturado, que paga hoje R$500 por um Avante de Central, pagaria feliz da vida R$600 para que ele patrocinasse um ingresso popular de 100. Tenho certeza. Já conversei com vários palmeirenses sobre esse assunto. Quem paga um diamante, que hoje é R$500, R$600, ele poderia pagar R$100 e patrocinar um Avante popular para um terceiro, né, que eventualmente é de outro estado ou tem uma classe baixa. Então, a gente precisa de um estádio mais pulsante. Hoje, por conta do tipo do valor dos ingressos, o público que você traz para os estádios é um público espectador e não um público torcedor. Isso é triste para a nossa realidade. Embora as torcidas tentem inflamar o estádio, o público, o contingente é pequeno frente ao que precisaria ser. Então, ingresso popular dá para fazer. Dá para fazer. No final do mandato do Maurício, já existia um setor de 1.000 ingressos destinados para isso. Por que a lei não deu continuidade? Porque não é importante. Criança pagar uma coisa que incomoda? Criança pagar menor, qualquer tipo, recém-nascido, qualquer criança paga-se ingresso inteiro, cheio. Claro que incomoda. Isso é um completo absurdo. Sabe por quê? Porque você parte do pressuposto que todo mundo pode pagar R$150 para levar um filho para o jogo. E não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Mas muitas vezes quem vive da porta para dentro, né, os milionários que vivem da porta para dentro, esquece a origem do Palmeiras. Esquece que o Palmeiras tem que ser um Palmeiras de todos, que é a nossa principal bandeira. O Palmeiras não tem que ter lugar só para quem pode pagar R$150 de avante. E outra, Fred, você está jogando contra o seu próprio patrimônio. Quer dizer, hoje as crianças têm uma série de opções de entretenimento. Eu vou ensinar essa criança desde pequena a ver outro tipo de produto, a consumir outra coisa ao invés de consumir Palmeiras, sendo que eu posso aumentar minha torcida e criar um consumidor futuro. Então, para uma gestão que se julga tão inteligente, isso parece uma estratégia bem burra, na minha opinião. Guilherme, como que você viu o caso Dudu, a condução do caso Dudu? Muito se fala, ele abriu conversa com o Cruzeiro. Se ele foi procurado ou ele que procurou, isso aí não muda muito porque ele conversou. Ele foi pro jogo contra o Vasco, no banco de reservas, conversando com o Cruzeiro. Então a torcida gritando Dudu, Guerreiro, tal, ele estava conversando com o Cruzeiro. E aí veio a entrevista da Leila, dizendo que o ciclo tinha encerrado, ele falou que o ciclo não tinha encerrado, já ficou até no banco, tal, participando aí, tudo bem, voltou ao normal ao convívio. Mas como que você viu a condução desse caso aí, até porque conselheiros foram inclusive na casa do Dudu conversar com ele para ele ficar. Como que você viu esse caso? Fred, vamos lá. Primeiro, quem negocia em nome do atleta é um agente, né? Um agente de futebol, que no caso do Dudu é o André Cury, que é uma pessoa muito próxima, muito ligada ao Matos, né? O Dudu, ele é um... Então, assim, por que eu tô falando do agente? Porque, sim, o Dudu sabia da negociação, tá? Tendo sido procurado ou tendo procurado, ele sabia da negociação. Qual que é a minha visão do assunto? Eu não conversei com o Dudu, não tenho proximidade com ele, mas as pessoas que tiveram na casa dele são muito próximas a mim, né? O Paulinho, Paulo Serdã e o André Guerra são meus amigos. O André tem uma convivência de muitos anos com ele, é meu parceiro de vida. Então eu consegui ouvir algumas opiniões deles, que algumas eu posso expor para você aqui, outras efetivamente não. Mas o André Cury, como empresário de futebol, vai buscar pensar o que é melhor para o bolso dele. Ele não pensou no que era melhor para a carreira do atleta, né? É um absurdo você querer tirar um cara que é ídolo do Palmeiras e levar para um clube que está em ressurgimento, que é o Cruzeiro. Não faz o menor sentido. Um clube que não vai disputar nada, né? E outra, paciência que o torcedor palmeirense tem com o Dudu, Fred, nessa volta de lesão, o torcedor do Cruzeiro não teria. Né? Seriam os maiores salários do elenco e esperar que ele chegasse e jogasse. Então, sim, o Dudu conversou com o Cruzeiro, isso é um fato, não dá para negar. Capitaneado pelo seu empresário.
O Dudu é um símbolo do ressurgimento do Palmeiras lá em 2015. É o maior ídolo dessa geração, né? O Rafik, meu filho que tem 15 anos, o Dudu é o maior ídolo para ele. Tem camisa do Dudu, ele chorou no sábado à noite, quando eu contei para ele, sábado à tarde, falou, olha, Dudu deve ir pro Cruzeiro, chorou. Quer dizer, o Palmeiras também precisa pensar nos seus ídolos, né? Claro, ciclos se encerram, isso é um fato. Mas espera aí, nem financeiramente isso faz sentido. A gente pagou o salário dele 10 meses lesionado, custou quase 20 milhões de reais para os cofres do clube, mais de 20 milhões, e aí você vende ele quando ele está recuperado para jogar. Sendo que nos últimos 5 anos, Fred, ele foi o líder de assistência do elenco. Nos últimos 5 ele foi líder em 4 e foi vice-líder em 1. Como é que acabou o ciclo de jogador desse? Como é que acabou? Não acabou o ciclo. Quer dizer, pode ser que ele voltando, ele não seja o Dudu de antes e o ciclo acabe, aí eu concordo. Pode ser que daqui a um ano o ciclo do Dudu se encerre, né? Que os garotos mais novos de 17, 18 anos venham, que o Felipe Anderson venha, que o ciclo dele se encerre, porque o Abel é um técnico que gosta muito da intensidade de marcação. Até por isso que ele não pôs o Dudu contra o Red Bull, né? Porque o Dudu volta de lesão, não vai conseguir ter a mesma intensidade. Eu já fiz cirurgia de joelho, você demora muito tempo para readquirir a confiança em qualquer esporte que seja. Já fiz a cirurgia do Dudu, LCA, é muito difícil. Então, efetivamente, não dá para você julgar se o ciclo dele acabou sem ele voltar, né? Com relação à condução, Fred, agora falando da diretoria do clube. O Matos estava fora do cenário há mais de um ano, saiu do Vasco demitido, e vou fazer uma situação dessa com o Dudu, o coloca de volta no cenário. Que a gente conhece muito bem o Matos, é um cara que gosta de estar nos holofotes, né? Também não tem nada de errado, é a profissão dele, ele vive disso, ele fez o que ele tinha que fazer. O André Cury também fez o que tinha que fazer. Só que os dois armaram uma casinha para o Palmeiras e para o Dudu caírem. O que mais me assusta é a diretoria do Palmeiras ter abraçado uma situação dessa. Sabe por que fez isso, Fred? Porque só pensa com o bolso. Eu pago 2 milhões por mês para o Dudu, eu posso economizar esse dinheiro e trazer outros atletas de 400, 500 mil com potencial de revenda, já que o Dudu não vai ter isso. Mas futebol não é pensar só com o bolso. Você tem que pensar na idolatria do atleta, você tem que pensar na representatividade que esse atleta traz para o seu torcedor, o quanto ele leva de público. Nada disso o Palmeiras considerou, cara. Foi muito ruim a atitude, e a gente sabe de detalhes que a forma de condução da diretoria com o Dudu durante a negociação não foi legal. Dudu se sentiu desprestigiado, se sentiu excluído do planejamento do clube. Me falaram que foi o Anderson Barros a conduta. Pior. Foi. Eu não vou negar isso aqui, porque isso já saiu até no UOL, já é público, né? Tem alguns áudios dele pro Dudu que são bem, assim, desprezam bastante o Dudu, né? Desprezam bastante um cara que tem quase 10 anos, vai completar em janeiro 10 anos de Palmeiras. Quer dizer, pouquíssimos atletas ficam esse tempo no clube nos tempos modernos. Então, eu acho que o Palmeiras foi muito mal nessa condução, principalmente pela forma que fez e por vender ele para um rival, né? O Cruzeiro é um rival direto do Palmeiras hoje. E até para a torcida também, né? Sem dúvida. Né? A representatividade dessa geração aí dos 8, 9 anos de idade até os 15, 16 é 100% Dudu. Você deixa uma geração órfã de ídolos, já que o Henrique foi embora em pouco tempo. Quer dizer, muito, muito pouco inteligente a condução da diretoria do Palmeiras, nesse caso do Dudu. E até pensando, será que também isso não pesou para a Mancha também, porque seria a máfia azul, a torcida do Cruzeiro, onde a Mancha tem uma péssima relação, inclusive com o confronto na Fernão Dias? Você acha que também isso não pesou também, Guilherme? No sentido, poxa, não podemos deixar ele ir justo para o Cruzeiro? Acho que não, Fred. Acho que não foi por ser essa questão do Cruzeiro e da máfia, até porque o André e o Paulinho foram as pessoas que conduziram essa conversa com ele. São pessoas que hoje já não estão tão ligadas ao dia a dia da organizada, né? Estão bem pouco ligadas. Quer dizer, um foi presidente nos anos 90 e 2000, outro foi presidente de 2000 e até 2017, até 2020. Passaram já na gestão da torcida, não estão mais no dia a dia, né? Então, claro que a rivalidade da organizada, eles carregam, evidentemente, porque são caras da Mancha e vão morrer dessa forma, né? Vão ser sempre pessoas ligadas à organizada. Mas eu acho que não, acho que se ele tivesse ido para qualquer clube, tivesse ido para o Red Bull, teria uma questão parecida, porque a questão não é para onde ele vai, a questão é perder o Dudu, né? Perder um ídolo, e dessa forma, perder um ídolo dessa forma, eu acho que é muito ruim. O Dudu é um ídolo de uma geração, e eu acho que o Palmeiras valoriza pouco os seus ídolos no atual mandato, né? Já fez isso com o Felipe Melo, fez isso com o Fernando Praz. Eu acho que o Palmeiras precisava valorizar um pouco mais os atletas que prestaram serviço ao clube.
Do caso do Abel, há uma preocupação caso seja condenado de o Palmeiras assumir a multa? Você acha que isso pode acontecer? Isso preocupa, não preocupa? Porque esse caso ainda está em discussão na FIFA. Se ele assinou o pré-contrato realmente, que o clube ainda não provou que ele assinou, né? O clube abriu o processo no Conselho Arbitral da FIFA e ainda não provou. Então tem um longo julgamento para que isso aconteça ainda, né? O fato do Abel ter negociado com o clube não traz punição para ele, né? Porque a história que a gente escutou de pessoas próximas a ele é que ele visitou a estrutura do clube, não gostou e por isso não quis assinar, né? E naquele momento o Palmeiras, a presidente, renovou com ele. Se ele fez isso, não existe infração nenhuma dos artigos de conduta da FIFA. Você pode muito bem se interessar, assim como o Dudu. Você pode negociar e depois simplesmente não gostar das cláusulas contratuais e não assinar, né? Então, acho que não, Fred. Eu acho que se o Palmeiras tiver que assumir essa multa, é só se compor com o Abel. Desconta isso do salário em prestações suaves, desconta isso em premiações que o Abel vai ter, porque ele, na minha opinião, é o maior técnico da história do nosso clube e precisa ser valorizado como tal. Aproveitando só ainda do futebol, já a gente vai para a parte final e agradecer muito o Guilherme Romero aqui com a gente. Hendrick, Luiz Guilherme e agora Estevão sendo negociados. Estevão só sai em 2025, depois do Super Mundial. Qual que é a avaliação de vocês? São vendas inevitáveis, não tem como segurar? É impossível segurar, independente de quem está na gestão. Se fossem vocês na gestão, não tinha como segurar, Guilherme? Fred, nisso eu acho que ela foi muito bem. A gente tem que, como oposição construtiva que nós somos, a gente tem que reconhecer quando está certo. O que acontece, Fred? O atleta, esses atletas, vou falar aqui em números absolutos, tá? Ganham 200, 300, 400 mil reais por mês no Palmeiras, né? E ganham isso há pouquíssimo tempo. 1, 2, 3 anos no máximo. Né? No máximo 2 anos, que é o tempo que eles se profissionalizaram, porque o atleta só pode assinar um contrato profissional a partir dos 16 anos. Então, esses são garotos que ganharam ainda pouco dinheiro na vida frente ao que podem ganhar. Então, quando eles pegam uma proposta desse tamanho, em que eles vão conseguir uma independência financeira absurda, né? Vou fazendo uma conta aqui simples, se o Estevão for vendido por 61 milhões de euros, o atleta tranquilamente vai embolsar de 12 a 15 milhões de euros numa transferência como essa. São 100 milhões de reais. Para um garoto que hoje, até hoje ganhou na vida profissional 4, 5 milhões, ele ganhar 100 milhões numa única transação, sendo franco, eu acho que ele nem está pensando na questão esportiva. Claro, ir para o Chelsea é muito bom, mas ele poderia ir para o Chelsea daqui a 3 anos, muito mais maduro, chegar para ser titular e etc., né, tendo sido ídolo no Palmeiras. Mas eu acho que a questão não é essa, Fred, a questão é realmente financeira. Quando o garoto se vê numa condição em que ele vai ganhar, num único dia, numa única transação, 20, 30 vezes o que ele já tem de patrimônio na vida, é inevitável, né? Para o Palmeiras hoje, a venda de jogador nos orçamentos representa algo em torno de 100, 120 milhões por ano. O Palmeiras fez mais de 1 bi com esses 3 garotos. Então, o Palmeiras não precisaria vender os 3. O Palmeiras precisaria vender algo próximo aí a 100, 120 milhões, que alcançaria vendendo o Luan e mais 1 ou 2 peças, não precisaria vender as joias. Mas eu acho que sim, é inevitável. E, por outro lado, essa questão de você segurar o atleta é muito bacana, né? É muito legal, porque você já trava uma venda futura, você diminui o seu risco desse atleta eventualmente cair de rendimento ou se lesionar, que é uma coisa que pode acontecer no futebol. Sim. E também faz com que o atleta queira produzir mais e se aproveite um pouquinho mais do benefício esportivo que ele vai trazer, né? Ficando aí até fevereiro de 25. Para você que é conselheiro, e eu recebo essa pergunta, e você deve ter recebido essa pergunta várias vezes. Como explica? O Palmeiras aí, 1 bi de venda só desses 3, e vendeu outros, fez outras negociações, premiações. Como explica o Palmeiras não fazer grandes investimentos no futebol? O Felipe Anderson agora tem sido aí uma contratação que surpreendeu até os italianos. Mas como que o Palmeiras não consegue ter outros, né, do estilo Felipe Anderson para contratar? Porque ele tem essa faixa etária que o Palmeiras procura até 26 anos, no máximo eles até querem menos, com poder de revenda. A filosofia tinha que se mudar para poder se investir, ou as despesas são tão altas, porque teve aumento de todos os jogadores do atual elenco, houve um belo aumento, inclusive, de extensão de contrato, aumento salarial, pagamento de luvas, pagamento a empresários. Então, se gasta tanto que, mesmo com a premiação, mesmo com dinheiro, mesmo com retorno, não é possível um investimento mais forte no futebol para que o Palmeiras pudesse aí ficar ainda mais forte e, quem sabe, ter uma hegemonia nunca vista no futebol brasileiro. Fred, eu enxergo da seguinte forma hoje. O futebol está muito caro, os atletas estão super valorizados, né? Em todas as épocas do futebol existiu
existiram centros alternativos que estavam pagando muito. Em alguns momentos a Rússia foi centro alternativo, depois foi a Ucrânia, depois foi a China, e hoje é o mundo árabe, né? E daqui a pouco vai ter uma rotatividade, daqui a 5 anos vai ser outro lugar. A gente, nas minhas perspectivas, eu acho que daqui a 5 anos esse mercado vai ser o mercado norte-americano, vão ter 20, 30 clubes pagando salários maiores do que os salários brasileiros, né? Essa é a minha leitura. É um país que todo mundo... É um país muito bom de morar, eu acho que nenhum atleta colocaria rejeição para morar lá. Então, quando os Estados Unidos terminar de se estruturar daqui a 5 anos, nós vamos ter uma grande concorrência para atletas medianos nesse mercado, porque vão pagar muito mais, a pessoa vai morar muito bem, numa cultura relativamente parecida com a nossa. Nós vamos ter um concorrente de peso daqui a 5 anos, quando a liga terminar de se estruturar. Agora, pensando nas questões das contratações, é mais fácil, é melhor, menos arriscado você aumentar o salário e o prazo de contrato de um jogador que está rendendo no seu time do que você deixar ele embora e trazer outro. Então, por exemplo, eu concordo com essas extensões de contrato e aumento de salário dos seus atletas, dos atletas do clube, sempre que você faz comparações. Então, por exemplo, poxa, se eu deixar a comparação aqui abstrata, tá? Eu vou deixar o Piquerez embora. Quanto eu vou gastar para repor um lateral esquerdo do nível dele que pode ou não pode dar certo? Porque nenhuma contratação tem 100% de chance. Sim. Você tem mais chance ou menos chance. Contratação boa é aquela que dá certo. É isso. Exato. Mas você vai trazer um lateral para o lugar dele, você não sabe se vai render. Você faz as suas análises, mas tem um risco. Então, às vezes, é mais barato você manter o atleta do que arriscar e contratar fora. Ele já está ambientado, ele já joga, ele já tem confiança do técnico, etc. Então, acho que isso é uma coisa legal. Só que é uma linha muito tênue entre você manter o atleta e entender se o ciclo dele acabou ou não. Você precisa saber disso, da vontade do atleta, etc. Né? Por exemplo, o Luan, o Naves é um zagueiro bem mais barato do que o Luan financeiramente, né? E estava pedindo passagem. O Luan já é um cara mais velho, houve uma proposta, né? E o Palmeiras entendeu que ali era a última chance de vender e de que ele podia vender esse atleta porque ele já tinha uma reposição imediata. Ou seja, é uma venda bem feita também pela gestão. Então, o torcedor também precisa fazer essas análises de segundo nível, né? Sair do raso. É por isso que vai a minha crítica ao Dudu. Se você paga o que pagou pelo Maurício, que é um jogador de 23 anos, que vai demorar um ano e meio para entrar e jogar, como você pagou pelo Rômulo, como é que você vai deixar um jogador que já está ambientado, que entra e joga, que é o Dudu, sair? Quanto custaria uma reposição do Dudu, Fred? Com certeza muito mais do que os 4 milhões de euros, que os 4 milhões de dólares. Sim. Por isso que ali eu achei que foi uma coisa pessoal e não foi racional, né? Porque a gente, desde o Paulo Nobre, que vale lembrar, essa estrutura de futebol que está aí não foi a Leila que montou, né? Ela apenas foi sábia de manter a estrutura montada lá atrás pelo Paulo Nobre, começou em 13, e o Maurício, né, o presidente mais vitorioso da nossa história, aumentou a estrutura ainda mais. Eu acho que a gente não contrata, Fred, por uma questão de pensamento da diretoria mesmo. É por uma questão de pensamento, não é por falta de caixa. Né? Ah, mas eu vendi o Estevão a prazo, 61 milhões de euros. Ótimo, contrata com o mesmo fluxo financeiro. Coloca o vencimento da contratação um dia depois do seu recebimento, 3 dias depois, é normal. É igual você no seu financeiro de casa, Fred. Se você tem receita dia 20, você vai pôr suas despesas para pagar no dia 25. É normal. Né? Então, um clube é igual administrar as despesas da sua casa, só com um cheque muito maior. Eu acho que eles pensam muito na questão da revenda. Eu acho que isso é uma coisa legal até certo ponto. Se for para a gente contratar apostas, vamos valorizar as de dentro de casa, que é uma coisa que o Palmeiras já está fazendo, né? Tem muitos atletas aí desse elenco que vieram da base, que o Palmeiras tem participação majoritária, mas precisa de reforços pontuais que cheguem e joguem. Precisa disso. Você não precisa virar um Fluminense com 15 atletas maiores que 30 anos, porque você perde intensidade. Você não precisa virar um Corinthians, como era até um ano atrás, mas você precisa ter atletas prontos. Você precisa ter atletas robustos, porque a experiência também ajuda, né? E outro ponto também, Fred, é que o Abel gosta muito de intensidade no estilo de jogo. Então, e os mais velhos não entregariam isso que ele gostaria, não, né? Sem sombra de dúvida. Né? Tanto é que eu tenho a sensibilidade de que o Dudu não vai ser titular no time dele. Eu acho que o Dudu vai ser banco no time do Abel. Isso aí. Né? Eu acho que Estevão e Felipe Anderson vão ser os titulares nas duas pontas, como o Abel gosta de jogar. Principalmente agora com a saída do Hendrick, o Rafael Veiga voltou à posição de origem, né? Que é próximo, é um meio armador mais para o lado direito, que é onde ele joga melhor. Então eu acho que o Dudu vai ser banco no time dele por conta dessa intensidade. Então, ali eu acho que junta um pouco dessas duas coisas e
Mas eu acho que falta, sim, o Palmeiras contratar jogadores mais prontos e menos apostas. A gente sabe que a relação com o Lábio Torre não estava legal, tal, mas foi noticiado pelo UOL dos meses de março e abril, e eu noticiei o mês de maio, foi pago agora dia 15 de junho, daquele dinheiro que o Palmeiras tem direito pelos eventos que acontecem na W Torre. E aí eu vi de algumas pessoas dentro do Palmeiras e também pessoas ligadas aí à administração do estádio, no sentido que o Maurício, a relação era ruim com o Paulo Nobre, o Maurício melhorou a relação, mas quem conseguiu tirar o dinheiro da W Torre foi a Leila Pereira. Vocês reconhecem isso, Romero? Porque agora começou a cair na conta algo que não acontecia desde o início do estado de 2014. Concordo com você, quem tirou dinheiro efetivamente foi ela. Mas, Fred, isso é uma negociação que está rolando há muitos anos, né? Então eu acho que, mais uma vez, cada um colocou um tijolinho. E a gente não... Para a gente poder valorizar o nosso trabalho, a gente não precisa denegrir do nosso antecessor, entendeu? Que é o que ela gosta de fazer. Então, o Paulo Nobre fez um trabalho quando brigou pelo Palmeiras e rompeu, né? Ali ele criou, essa cisão que ele criou, muita gente critica isso, mas naquele momento talvez fosse a necessidade de se criar uma cisão e abrir a discussão, Maurício de aproximar e ela de ter a postura que teve. Mas ela também tem relação aberta de negociação com a W Torre. Esses pagamentos também estão acontecendo por causa disso. E porque a W Torre, Fred, já se passaram 10 anos no estádio. Ela sabe que não vai dar para viver mais 20, 25 anos nesse pé de guerra. Então, acho que todo mundo está caindo um pouco aí na realidade e conseguindo fazer os acordos. Quando a Leila Pereira fala, a posição é pequenininha, é meia dúzia, o que vocês pensam a respeito? A gente pensa que esse é o jeito Leila de ser, né? Ela gosta de diminuir as outras pessoas para poder se valorizar, né? No fundo, ela deve ser uma pessoa um pouco insegura, né? Porque quem precisa desvalorizar o outro para valorizar a própria qualidade tende a ter um traço de insegurança. Que ela não precisaria, né? A Leila tem uma trajetória profissional brilhante, está na Forbes como uma das 3 mulheres mais ricas do Brasil, bilionárias, conseguiu tudo que queria, virou conselheira, virou presidente, tem todo o dinheiro do mundo para fazer o que bem entende, então ela não precisava denegrir os outros para se valorizar. É uma pena que uma pessoa do tamanho dela precise falar mal dos outros para poder chegar onde chegou. Pelo contrário, a gente tem que olhar as vantagens dela e se inspirar. Como é que eu, Guilherme, com 35, saio da posição que eu tenho hoje e viro um bilionário? Como é que eu saio da posição que eu tenho hoje, que é uma posição muito boa e confortável, graças ao meu trabalho, e viro bilionário como ela? Como é que eu saio de conselheiro como ela era e aos 50 anos me torno presidente? Eu acho que ela poderia ter outro viés, um viés de incentivar o desenvolvimento, não de criticar, né? Mas, infelizmente, esse jeito combativo dela, ela acha que é bacana, mas ela não percebe que ela só traz para perto dela pessoas sem opinião, né? Pessoa que gosta de ser coadjuvante. Ela nunca vai trazer um líder para perto dela, uma pessoa de opinião, com esse tipo de postura, né? E ela falar que a oposição é pequenininha, primeiro, ela diminui o tamanho do Palmeiras, que é uma coisa que ela faz com bastante recorrência, né? Não fosse eu, quando eu cheguei aqui, o Palmeiras lutava para não cair. Quando eu cheguei aqui, a gente estava na 2ª divisão, né? Essas coisas, chamar a oposição de destruidores, né? Tem gente que tem de Palmeiras o que a Leila tem de idade, né? Eu, por exemplo, eu estou no Palmeiras antes da Leila saber onde ficava Barra Funda. Então, quer dizer, quando a Leila descobriu onde era Barra Funda, eu já tinha viajado, sei lá, uns 50 mil quilômetros de carro e de ônibus pelo Brasil, acompanhando o Palmeiras debaixo de chuva e sol, vivendo esse clube intensamente. Quando ela descobriu onde era, o que era o Allianz Parque, porque no Palestra Itália, acho que a Leila nunca pisou, né? Ela é geração Allianz Parque. Então, ela denigre o próprio clube quando ela diminuiu a oposição. Não precisa ser assim. Você me viu aqui na entrevista com você elogiar 70% das atitudes dela. Nós não vamos, eu não vou, o Savério não vai querer destruir as coisas boas que a Leila fez só para se promover. Pelo contrário, a gente tem ideias excelentes que, ganhando ou perdendo, a gente gostaria de ver implantadas no Palmeiras, né? Eu gostaria muito, Fred, de em 2025 estar aqui numa próxima entrevista com você e você me dizendo: olha, Guilherme, a sua ideia de 3 mil ingressos populares foi implantada, o que você acha disso? Eu quero estar aqui batendo palma, né? Quero estar aqui batendo palma para isso. E não dizendo assim, essa ideia foi minha. Não, eu quero estar aqui congratulando quem é que esteja no poder, seja o Savério, que é para quem eu vou trabalhar, que esteja no poder, que eu acho que é uma pessoa melhor preparada que a Leila para isso, ou a própria Leila Pereira. A gente aqui não quer ser pai das ideias, nem quer ser dono da verdade. A gente quer ir lá e colocar um tijolinho na construção de um Palmeiras cada vez mais vitorioso e homogênico e hegemônico no país.
Quando o pessoal fala, aí, tudo bem, a posição escolheu, mas não adianta nada, vai ganhar a Leila. Eu já falei, vem falando, inclusive nas lives, minha opinião, minha impressão, a Leila hoje dormindo, se ela não fizer nada, claro, se ela fizer uma coletiva que nem ela fez no ano passado, mas ela dormindo, ela vai ser reeleita presidente do Palmeiras. Como que vocês partem a partir desse pressuposto, que não é só eu que estou falando, mas muita gente fala, que a Leila é ampla favorita, que não tem chance a oposição. Como que vocês largam a partir dessa premissa que toma conta, e às vezes pode até atrapalhar no sentido, eu nem vou votar no Savério porque eu sei que ele não vai ganhar. Isso pode acontecer. De gente que, não vou nem votar, ou eu nem vou, porque não adianta eu ir. Como que vocês vão trabalhar isso? Primeiro, que é essa premissa que ela será reeleita, e como vai trabalhar isso para conquistar aquele que pode até pensar 2, 3 vezes, eu nem vou lá porque não vai adiantar nada. E aí? Ed, vou preparar um corte aqui das nossas 2 horas de entrevista para a gente poder ajudar o eleitor palmeirense a se decidir. Olha, primeiro, eleitor, e Fred, você há de convir comigo, se na eleição o Savério tem 20% de voto e a Leila 80%, tem um peso. Se o Savério tem 40% e a Leila 60%, tem outro peso, concorda? Sim. Isso vai indicar o seguinte, para ela, se ela ganhar a eleição com 60-40, poxa, 40% dos caras estão dizendo que as ideias do Savério são melhores que as minhas. Melhor eu começar a escutar. Certo? Esse é um primeiro ponto. Então, você, torcedor palmeirense, que tem esse pensamento, eu não vou votar no Savério, ou eu nem vou no dia da eleição porque ele vai perder, pensa no que eu estou te falando. Se você concorda com as nossas ideias e com a nossa forma de gestão, pensa que você votando no Savério, você demonstra para ela, caso ganhe a eleição, que ela tem que escutar essas ideias. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, Fred, futebol é muito dinâmico, cara. Não preciso te dizer isso. Você está no Palmeiras desde 2004, 2002. Futebol é muito dinâmico. Em 2002 nós caímos para a segunda divisão. Em 2004 a gente quase foi campeão paulista, voltando da segunda divisão. Você se lembra disso? Sim. Em 2009 a gente quase foi campeão brasileiro com 10 pontos à frente. Em 2012 a gente foi rebaixado. E campeão da Copa do Brasil, né? Campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Agora, em junho a gente está voltando de Curitiba comemorando o título. Em dezembro rebaixado. O futebol é dinâmico. A Leila está vendo muito bem, deu aquela entrevista, perdeu a popularidade completa, readquiriu ao longo do tempo, é verdade. Então, a gente não pode dar como vencida uma eleição em junho, que só acontece em novembro, por N motivos. Por N motivos. Nós não estamos aqui torcendo para a Leila errar, longe disso. Tá? Nós estamos torcendo para que o Palmeiras seja campeão, segunda-feira que a gente passe o carro e amasse o Corinthians, enfie um 5-0 e termine de afundar a cabeça deles na crise. É isso que a gente quer. Né? Tem o cara que fala que a gente torce contra. Segunda-feira, eu quero estar em São Paulo no jogo, eu quero sair de lá com o Palmeiras enfiando 5, 6, 10 no Corinthians e afundar eles na crise. Ver no dia seguinte protesto na porta do CT. Eu quero ver o caos no Corinthians, que é nosso maior rival. Então vou torcer para que isso aconteça. Diferente de torcer para perder, para a Lila perder força. Isso não existe. E o terceiro e último ponto, Fred, é o seguinte. Quem é palmeirense não está preocupado só com o resultado da eleição, cara. Entendeu? Não tá. Eu tô apoiando o Savério, e vou apoiar o Savério, eu e o meu grupo, que é o Grupo Arquibancada, do Leandro, do Gerson Guarino, e de tantos outros parceiros aí. Nós temos hoje mais de 100 sócios votantes no clube, o nosso grupo tem. A gente não tá pensando na eleição, a gente tá pensando no Palmeiras campeão, no Palmeiras estruturado, no Palmeiras representativo. Então, o resultado da eleição é o menos importante. Nós não estamos votando lá no Savério, nós estamos votando numa ideia, num conceito de projeto. Mesmo se ele não ganhar, se a gente conseguir fazer esse conceito ser discutido e reverberado, no fim do dia, cara, a eleição vai acabar e nós ganhamos do mesmo jeito. Você percebe? É isso que às vezes falta para o presidente. Entender que botar um tijolinho e fazer a coisa andar, fazer o debate acontecer, construir um Palmeiras melhor. Falta também, Fred, no nosso Conselho Deliberativo. O Alcino é uma pessoa extremamente solícita, educada, mas é uma pessoa contra o debate. Eu nem acho que ele é contra o debate, eu acho que ele obedece às ordens dela. Entendeu? Por exemplo, é contra o debate. É um absurdo você só ter as reuniões... O Conselho tem reuniões obrigatórias no ano. Sim. Ele só faz as obrigatórias. O Conselho hoje não tem um comitê de discussão do estatuto. O Conselho hoje só tem as reuniões obrigatórias. Quer dizer, nós chamamos reunião agora 10 dias atrás, só vamos ter a do filtro. Exatamente. Nós não vamos discutir financeiramente a venda dos atletas da base? Ah, mas você não discute isso com 270 conselheiros. Bacana. Faz uma comissão com 10 conselheiros. Pede para a oposição indicar 5, a situação 5. Vamos debater o Palmeiras. Mas sabe por que eles não querem o debate? Porque eles entendem que essa
que essa oligarquia, né, que essa ditadura é positiva para o clube. Estamos ganhando, não precisamos discutir. Sabe o que você está fazendo? Você está criando um monte de alienado perto da presidente. Você está incentivando o seu político a ser um alienado, a ser um lerdo, a ser um cara que não discute. E quem não discute, Fred, não progride. Quem não debate ideias, não progride. Quem não pensa, não progride, atrofia o cérebro. É esse o incentivo que você, presidente Alcir, e você, presidente Leila, estão dando para os conselheiros do Palmeiras. Fazer um bando de fantoche atrofiado que não discute a política do clube. Né? Vocês vão passar, daqui 10 anos, vocês não vão estar mais aí. Né? Talvez a Leila esteja morando em Nova York e nem sabe, nem pise mais no Palmeiras. Talvez o Alcir não esteja mais na política do clube, ou talvez esteja. Daqui 10 anos, o que vocês estão fazendo para preparar a próxima geração de políticos do clube? Absolutamente nada. Estou criando um monte de gente que tem preguiça de pensamento, porque quem faz uma carta de protesto é banida, chamado destruidor, ou tem benefícios de ingresso cortados, entendeu? É esse o recado que eu dou. Não me questiona. Não levanta questionamento que eu vou te atrapalhar. Vou entrar com uma ação contra você, eu vou te processar, vou te pôr na sindicância. Quer dizer, democraticamente, que recado a senhora, presidente, está trazendo para os seus correligionários e que recado você, presidente Alcir, está trazendo para o conselheiro? Vocês não querem o debate. Vocês estão atrapalhando a democracia e o crescimento de longo prazo do clube. Durante toda a campanha, indo para a parte final da conversa, durante toda a campanha que vamos ter aí, vocês temem retaliações por parte da Leila Pereira, como já aconteceu, como você citou há pouco? Vocês temem? Vocês estão preparados para outros tipos de retaliações ou você acha que dessa vez ela não vai fazer? Eu acho que dessa vez ela não vai fazer, tá? Porque isso... primeiro, ela perdeu a maioria dos processos que ela entrou. Perdeu contra o Mustafa, perdeu contra o Genaro, vai perder contra o Leandro, né? Ela faz isso, como ela tem muito poderio financeiro, né, Fred? Ela tenta assustar as pessoas dessa forma, mas a gente vai cada vez mais... fez isso com o Roberto no COF, quando fala da filha dele, fazendo um dia de estágio não remunerado, né? Expõe a família dele, expõe a empresa dele. Então ela faz esse escarcéu, esse circo, para tentar intimidar as pessoas. Mas a gente vai trabalhar juntos e dar as mãos com o apoio de todo o torcedor palmeirense, porque eu tenho certeza que ninguém em sã consciência apoia esse tipo de postura que é muito, muito feia e muito desproporcional e muito pequena para uma presidente do Palmeiras. Nós vamos dar as mãos para que isso não aconteça. Mas, sinceramente, Fred, eu não estou nem aí, não. Se ela achar que tem que... Nosso grupo não está muito preocupado, não. A gente está sem ingresso há um ano, nós protocolamos lá isso, para mim não faz diferença nenhuma. A gente protocolou... Mas teve uns dois que foram pedindo de volta lá, hein, Guilherme? Tem dois batendo na porta dela lá. Ô, Leila, não foi bem assim e tal. Teve uma turma que foi lá, hein? Esses são os não confiáveis, né? Tem em todo lado, né, Fred? O cara que trocar de lado por causa do ingresso, ele não precisa estar do nosso lado mesmo, né? Você, conselheiro de oposição, que está querendo pular o muro por causa do ingresso, faz o seguinte, eu te empresto 119 por mês, você paga um avante, não tem problema. Mas a gente não quer você do nosso lado. Vai pro lado de lá e eu te dou o avante dado. A gente não precisa de um cara como você, que num clube do tamanho do nosso se vende por ingressos. O cara que faz isso, ele não passa de um cara que tem um caráter altamente duvidoso, né? Ele tende a ter um caráter altamente duvidoso. Então, Fred, a gente não está muito preocupado não se ela achar que tem que retalhar, fala mais sobre ela do que sobre nós, né? Mostra que ela não está preparada para um debate de alto nível. E eu gostaria muito que a presidente viesse para o debate, né, Fred? Acho que ela não vai, né? Eu gostaria de fazer, por exemplo, um debate Leila e Savério. E assim, Fred, pode ser um debate organizado, né? Sim. As pessoas acham que o debate tem que ser um bate-boca. Não é briga, não é isso. Eu quero debate de ideias. Eu acho que isso é muito importante. Seria fantástico, né? Escolher 10 pautas e... o Duílio fez isso no Corinthians, uma entrevista com 5 pessoas. A gente fez isso com a mídia alternativa. E nós fizemos isso, Fred, com a mídia alternativa. Até você não foi convidado na época por ser um cara que tem muito mais visibilidade do que as mídias alternativas e ser um cara de canais tradicionais. Por quê? Porque hoje a mídia alternativa... ela fala exclusivamente de Palmeiras. E o Palmeiras negligencia essa mídia, né, que muitas vezes tem mais audiência do que uma televisão, do que uma emissora de TV. Então a gente quis dar esse espaço e a gente entende que precisa disso. Né? Seria muito legal se ela viesse, porque o Palmeiras só tem a ganhar, cara, com o debate. O Palmeiras só tem a ganhar. Vamos debater, vamos discutir as coisas. Vamos escutar um cara que é advogado, né, há 30 anos e está estudando Palmeiras. Vamos escutar um cara que passou 2008 a 2011, épocas catastróficas financeiras do Palmeiras. O que ele queria fazer na época que ele não fez? Vamos debater, poxa. Todo mundo pode ter boas ideias, todo mundo pode construir. Né? No fim do dia, a gente tem que ter um único foco, um Palmeiras vencedor.
entendeu? É isso. Então, Leila podia, fica aí não vou dizer nem desafio, né? Mas fica a reflexão para a presidente Leila e para o seu assessor de imprensa, o Olivério, o seu mentor político, que eles pensem nisso, poxa. O Palmeiras tende a ganhar. Se ela efetivamente está preocupada com o Palmeiras, não com a carreira dela em CBF, em Liga, né? Ela tá na CBF direto, virar presidente da CBF ou virar presidente da Liga. O debate é positivo, presidente. Todo mundo aqui é educado, tem alto nível, né? O Savério tem 2 pós-graduações, eu também tenho 2, estou fazendo mestrado, o Faedo também, o Roberto, todo mundo é bem sensato, bem estudado, inteligente. Eu tenho certeza que a gente consegue, na nossa humilde posição de postulantes, ter um debate inteligente com a senhora. Guilherme, assim, claro, quem vota são os sócios. E há uma promessa, o Palmeiras vai fazer aniversário 26 de agosto, né? E há uma promessa de um grande show, aí estão falando até de Ivete Sangalo, o ano passado foi o Michel Teló. Como concorrer com isso? Porque tem o sócio que gosta o evento que tem a pipoca, o algodão doce, a criança tá brincando. Para o cara, às vezes, o cara pode falar, pô, tá maravilha aqui. E o cara vai lá e confirma o voto. Como brigar com essa parte? Quem está no poder tem essa chance de proximidade maior do que vocês. O que vocês vão fazer que dá para tentar, não combater, mas ser uma alternativa que deem atenção e ouçam vocês? Primeiro, Fred, se ela fizer isso, ela devia se envergonhar. Se ela fizer isso, eu acho que ela nem deve ir no dia, porque seria uma vergonha. Ela prometeu um show, não prometeu na reunião do conselho? Ela falou que vai ter uma grande festa aí, não prometeu? Por que ela não fez o ano passado, que não era ano eleitoral? Por que o Palmeiras, na gestão dela, foi um clube tão segregador, né, e não fez nada pelo seu torcedor? Quer dizer, Fred, para trazer a Ivete Sangalo e fazer um mega show no Palmeiras, eu tenho dinheiro. Para deixar uma criança de 2 anos de cola entrar, eu não tenho? Quer dizer, para trazer o ingresso de visitante do Palmeiras de São Paulo, final do Mineirão, eu não tenho dinheiro, porque custa muito fazer uma logística de ingresso. Mas para fazer Ivete Sangalo, eu tenho dinheiro aí na eleitoral. Quer dizer, só cai nessa o cara que é tapado ou que é vendido. Não tem outra explicação. Eu concordo. Não existe isso. Ninguém, nem o Paulo Boazzi, nem um vice dela, nem um conselheiro, assim, de coração aberto, pode comprar um papo desse de forma genuína. É impossível. Porque se você trouxer 3, 4 efeitos comparativos, você vai ver o quanto que isso é balela. Por que o Palmeiras não faz festa para o seu torcedor? Né? Por que você faz grandes banquetes no Palmeiras, no Espaço das Américas, para o conselheiro? Eu não estou dizendo que não tem que ter. Eu já fui em vários desses. Em alguns sim, outros não. Hoje eu já penso como pensa a maior parte dos meus correligionários. Eu só vou num banquete de novo quando tiver festa aberta para o povo. Pode ter o banquete, mas e o seu povo? Quer dizer que o Palmeiras são aqueles 300 conselheiros e 300 convidados? Tá errado. Então ela fazer isso é vergonhoso. Você quer fazer uma festa para o torcedor palmeirense? Fecha a Turiaçu. Fecha o Allianz Parque. Aí eu concordo, Fred. Concordo até em vender ingresso. Se é sócio avante, você compra. Entendeu? Aí eu concordo com você. Faz para o torcedor. Porque o conselheiro não é torcedor, Fred? Sim. Ele vai lá e compra o ingresso dele e entra. Por que o conselheiro, por que a festa é fechada para a patota que é interessante para ela? Isso é um absurdo completo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de racionalidade, tenha mais do que 2 neurônios, vai conseguir raciocinar e perceber que é uma política eleitoreira. Isso tem que depor contra a presidente. E, inclusive, uma das coisas que a gente questiona de mudança do estatuto é isso. Regular esse tipo de coisa na gestão eleitoral, regular as questões do que o patrocinador pode fazer, pode ter de vínculo político com o clube, esse tipo de coisa, sabe? São esses debates que a gente tem que ter, e se ela fizer isso, ela só demonstra o quanto ela entende que o sócio do Palmeiras é comprável. Né? Você, sócio do Palmeiras, está nos assistindo, ela está comprando o seu voto com esse tipo de atitude, como fez com a piscina, por exemplo, né? E aí, a piscina é doação mesmo? É doação mesmo? Não. Doação, Fred, é quando você faz sem esperar nada em troca. Doação é você ir numa casa de apoio e pegar 10 agasalhos que você já não usa e dar para pessoas que estão passando frio. Você não vai ter nada em troca, a não ser a gratidão delas. Quando você coloca na piscina o nome Complexo Crefisa, Complexo não sei das quantas, não é doação, é patrocínio. Mais uma vez, a presidente muda aquilo que ela prometeu. No mandato do Maurício, eu participei desse projeto da formatação das piscinas no mandato dele. A palavra dela era, eu vou doar a reforma das piscinas. Show de bola, pode doar, presidente. Do mesmo jeito, Fred, que se tiverem outros palmeirenses milionários nos assistindo
e queiram doar melhorias para o clube, são super bem-vindos. Olha, eu vou doar aqui a reforma do... não sei, o que for. Você, milionário, que quer investir no Palmeiras, você é mega bem-vindo. Se não no mandato da presidente que afasta os milionários porque ela quer ter holofote único, no nosso você vai ser. Né? Quem quer colaborar vai ser bem-vindo. A partir do momento que eu tenho uma contrapartida, não é doação, cara. Mas eu vou vender o meu agasalho por 1 centavo para uma casa de apoio. Você está vendendo pelo preço que você colocou. Isso não é doação. Doação é de graça. Naming rights não é doação. Então ela falou que ia doar, agora já mudou, e a nossa preocupação é que ela mude de novo. E se perder a eleição, transforme isso em dívida, alguma coisa assim, porque até o presente momento não nos foi apresentado no Conselho Deliberativo nada que formalizasse essa doação. E precisaria ter sido feito. Ela disse que vai fazer isso no final, depois que auferir os custos. Por que não é apresentado? Já que ela fala tanto em transparência, em gestão profissional e etc., como é que ela entra no patrimônio de um clube, né, do sócio, do associado, e não presta conta do que ela está fazendo? Não tem contrato, não tem prestação de conta, não tem nada. É meio controverso, né? Mas é o jeito Leila de gerir. E só um outro detalhe que eu recebi uma informação, e para encerrar e agradecer mesmo. Eu recebi uma informação, não sei se vocês têm essa informação, né? Ela acabou rompendo com um contrato de fornecedor da grama, né? Do gramado, que é a Soccer Grass é no Allianz Parque, era antigamente na Academia de Futebol. O problema que teve no Allianz Parque, teve na Academia de Futebol também. Ou seja, é muito do que falou aí o dono da Soccer Grass, que foi um problema de poluição, de calor, que é exatamente uma empresa holandesa que não se preparou para isso, né? Para o clima, e aí houve esse problema. Só que ela rompeu e foi com a Total Grass. E está tendo dificuldade de colocar na Academia de Futebol, e o gramado vai ser diferente da Academia do Allianz Parque, né? Será que pode ter um prejuízo nisso aí? Se chegaram a pensar sobre esse rompimento que existiu? Porque o comentário agora é que o gramado da Academia de Futebol será diferente do Allianz Parque. Fred, eu acho que tudo é uma fase de adaptação, né? A questão das borrachinhas ali, dos amortecedores que grudam na chuteira por causa do calor, eu acho que é uma fase de adaptação. O Palmeiras tem que procurar o que é melhor para ele. Agora, você treinar num gramado e jogar em outro, né? Se é um esporte amador, tudo bem. No esporte de alto nível, fatalmente impacta. Então, a presidente precisa achar uma forma de equalizar isso para que os gramados sejam iguais. Não dá para ser diferente, ainda que a diferença seja pequena, os gramados precisam ser iguais. Guilherme Romero, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. A gente está sempre aí à disposição para bater um papo. Quando tiver novidades, eu sempre vou bater na porta aí do Guilherme. O Guilherme sempre tem boas posições aí, fala bem, né? É importante até para o discurso chegar àquele que nos acompanha, e aí ele pensa se vale o que o Guilherme falou, vale o que a Leila fala, vale um pouquinho dos dois, isso sempre importante. É forma democrática, e mais uma vez eu repito, e sempre aproveito, qualquer um, porque é muito fácil falar, mas o Fred só fala com o pessoal não, o Fred só fala com o pessoal da oposição, porque o pessoal da situação não fala. É só o Guilherme Mendes que aceita fala comigo, o resto ninguém fala. E não é que eu não procuro, eu procuro, mas o pessoal não fala. Não fala, eu tô falando aqui abertamente. Já procurei vários. Everaldo, Buozzi, Pescarmona, vários outros da situação, procurei e não respondem, não atendem. Presidente Leila Pereira também estou à disposição. Não sei se vai falar. Estou à disposição. Não sou sou do Grupo Globo, mas também estou à disposição de falar, porque ela só fala, Globo.com, as notícias de primeira mão, é só ver nada contra o Thiago, que é o setorista do Palmeiras. Ele está na dele, tem que fazer o trabalho dele, mas é só... deu um chabu lá, qualquer coisa, aparece no Globo.com, e agora também na TV Globo, quando ela deu entrevista sobre o Dudu. É isso apenas. É Grupo Globo, é o pensamento deles que eles já tinham quando eram só patrocinadores já. Eles não investiam em outras emissoras de televisão. Só na TV Globo. Tem gente que quer negar o conflito de interesse, entendeu, Fred? A presidente só dá entrevista para o canal do qual ela é uma das maiores investidoras do Brasil como patrocinadora. Quer dizer, não há conflito de interesse? Né? Será que a escolha que ela está fazendo é baseada na melhor escolha esportiva para o Palmeiras e midiática? Ou é pensando numa troca estratégica entre os grupos, né? Então é complicado. Mas é isso. Então eu aproveito mais uma vez. Estou aberto a qualquer um, porque é fácil também querer ou me criticar ou falar alguma coisa intramuros, mas não fala comigo. Na hora que eu falo, Fred, melhor não. Porque tem gente que tem esse medo de perder, por incrível que pareça. O camarote, a pizza, ficar fora aí de assessor,
né? O pessoal tem medo disso. Tem eleição em fevereiro, então o cara tem medo de perder o apoio, tem tudo isso. Tudo isso eu sei, gente. Eu acompanho isso faz tempo. Mas eu, mais uma vez, reitero, porque senão as pessoas acham que eu não ouço. Não, eu tento ouvir, é que não querem falar. Então, quem quer falar, eu ouço com muito prazer. E fico muito feliz que aceitem conversar comigo. Então, mais uma vez, viu, Guilherme? Muito obrigado. Um abração para você, sucesso aí para a campanha. Agora sim começou. É verdade, Fred. Bom, eu que agradeço você. Acho que o espaço que você abre é muito bacana. Você é o primeiro jornalista que eu vejo que traz de uma forma de fácil comunicação, uma forma popular, o assunto político para o palmeirense da porta para fora. Eu sei que é um assunto que não interessa muitas vezes para todos, mas tem mudado isso, viu, Guilherme? Eu percebo. Eu comecei lá atrás a fazer isso. Eu não quero saber isso, eu quero saber de futebol. Mudou muito, viu? O pessoal está mais percebe que antenado. Isso impacta no futebol, né, Fred? Isso é um derivado, né? Isso. Então, quero te agradecer pelo espaço, né? Você é sempre muito gentil, muito amigo. Você falou uma coisa muito bacana. Se quem tem razão é a Leila, é o Savera, um pouco de cada. Fred, tem que ser um pouco de cada. Nunca pode ser... A nossa versão não é 100% certa e nem a dela. É isso que nos difere da presidente. A gente reconhece que nós não somos donos da verdade e que nós não temos a fórmula mágica da paz, entendeu? A gente entende que o debate entre linhas de pensamento diferentes é que vão construir a linha de melhor resultado para o Palmeiras. Você sabe por que o Maurício foi o maior presidente da história desse clube? Tanto em aumento de faturamento quanto em título, quanto em títulos da base, né? Vai lembrar que esses meninos todos foram gerados na geração Gagliotti. Porque ele era um cara que escutava as pessoas. Ele era um cara acessível, ele era um cara de diálogo. E eu tenho certeza... Ele, por exemplo, teve um cofre dividido, você se lembra? Metade de posição, metade de situação. Eu tenho certeza que se você perguntar para o Maurício hoje, Maurício, aquele cofre foi muito difícil, mas foi muito construtivo. Porque fazia com que ele tivesse que ficar... Quando ele ia fazer um contrato, ele falava assim, puxa, eu vou ter que levar isso aqui para o cofre. Será que não muda essa palavra? Ou seja, como ele não estava absoluto, obrigava com que ele fosse diferente. Né? Eu me lembro no ano em que ele não foi campeão, que a torcida pegou no pé, obrigou com que ele fizesse elencos melhores. Ou seja, a oposição, Fred, se ela for bem feita, que é o que a gente faz hoje, eu posso falar isso de peito aberto e assim, cara a cara com você, a gente hoje faz uma oposição construtiva, e o que a gente quer que a gestão entenda é que o jeito dela não é o melhor e nem o nosso. A junção dos dois vai trazer um Palmeiras melhor, vai trazer um Palmeiras mais construtivo, né? Fica o meu abraço para você aqui, Fred, agradecer a todos os seus telespectadores, que têm muito carinho comigo sempre, que me acompanham. O meu Instagram, vou pedir para o Fred colocar lá na bio desse vídeo, né? @GuiRomeroOficial. Respondo todas as postagens, respondo os directs de quem tem interesse. E a gente aqui está para construir. Palmeiras é a paixão das nossas vidas, né? Cria os nossos filhos já apaixonados pelo clube. E vamos trabalhar muito pelo Savério, mas mais do que isso, trabalhar por um Palmeiras vencedor e forte e que represente a todas as classes sociais e todas as origens. Fred, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Fizemos com o Guilherme Romero mais uma edição do A Bola Não Para, que sempre volta. Tem o programa oficial toda quinta, 8 da noite, mas tem as edições extras, tem boletins, tem lives. Então se inscreva, dê seu like aí no canal. Você pode ser membro do A Bola Não Para. Ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Será bem-vindo com notícias de bastidores do Palmeiras, notícias de tanto tempo de cobertura do Palmeiras. Tem coisas curiosas aí que eu vou contar para vocês, saber um pouquinho como que é a cobertura do Palmeiras lá de trás, para exatamente a cobertura feita hoje em 2024. Um grande abraço a todos e aguardo vocês. Aproveita ao final da live aí, deixe seu comentário também, sempre importante sua manifestação, sua opinião a respeito da entrevista e qualquer dica para entrevistas, claro, a gente aceita e fica muito satisfeito. Um abração a todos.